corações. Boates lotadas, energia no ar. Remake chegou pra história contar. Eterno, é house, é vibe total. A música une, é universal. De Nikit ao mundo, o ritmo é lei. A batida que pulsa no remake. Remake, o som que não se vai. As noites que marcaram Niterói. Do grave ao remix, o beat vai rolar. É o som da memória, pode acreditar. Aí galera, tudo bem? Como vão? Aqui é o Max Abreu com o programa Remake, vindo apresentando aqui, contando as histórias de Niterói nos mínimos detalhes, tá? E aí agora, o que eu posso pedir pra vocês? Que, pô, é até uma visualização boa, mas tem pouca curtida, gente. Nikit das antigas, dá um oi lá, compartilha, manda pros amigos, dá uma comentadinha, um algoritmo, por favor, ele é terrível. Então eu tô aqui no segundo bloco da Lenda da Lenda. Uma das pessoas que ajudaram muito o cenário da música, não só em boate, não é só em festa, é em equipamento, é música, que antigamente era vinil, e acesso a isso era extremamente difícil, muito difícil. E essa pessoa teve que ir lá para futucar tudo que tinha de gravadora, achar as gravadoras para poder trazer esse conhecimento para cá, e equipamento também, não só de som e também iluminação. Então, Carlos Machado, seja bem-vindo novamente. Que falta história. É a história da Dona Baratinha. Mas com advogado, você é advogado. Sabe, Dona Baratinha falou, o advogado orientou. Orientou, né? Né, Max Mota? Aqui tá lotado de informação. Então vamos lá partir. O Júnior, né? O Júnior, um abraço, né? O Max Mota, e o Júnior vai chegar aí, saúde, que o bichinho ficou doente. Parece que tá melhor aqui. Passou um áudio, pelo menos eu tava melhor no áudio. É junta, PVC, é uma merda. E vamos ver os nossos lendários MK2 que até hoje se fabricam. É uma coisa que eu acho incrível. Já tá MK7, que eles foram mudando pouca coisa, na verdade. Eles mudaram um pitch eletrônico, né, um digital. Na verdade, quando eles descontinuaram a MK2, eles acabaram com os moldes. Essa aí que tá aí, ela já é um novo molde. Eles tiveram que reconstruir tudo. É mesmo? Então eu tenho... O equipamento foi vendido. Eu tenho um original, então. Eu tenho também. Você também tem, né? Quem não gosta, não tem. Então quer dizer que o projeto é um pouquinho diferente. É diferente, é. Mas peso... eles tiveram que fazer de novo. Fazer de novo? Os moldes todos de novo. São maravilhosas. A G5, se não me engano. MK5? MK5, tem. MK5G. G. Boa. Ele já tem um cristal líquido com a velocidade? O pitch agora é diferente. É digitalizado, digital, né? O meu é analógico. No meu também, ainda faz o clec. Há 2 semanas atrás eu troquei. Trocou? Faz cleczinho? Ou tá com o pitch direto? Eu deixo fazendo o clique. Eu também. Eu gosto do clique. Né? Eu também. Fernandinho falou, por que você não botou o contínuo? Eu falei, nem me liguei. Nada. Tira uma molinha que tem. MK2 é o seguinte, vamos contar a história da MK2 pra galera. Isso é importante. Primeiro, antigamente existiam 2 mundos. O mundo do suburbano e o mundo das pessoas da Zona Sul. Positivo. As pessoas da Zona Sul sempre tiveram poder aquisitivo melhor, então sempre tiveram acesso a equipamentos que nós, pobres mortais, não tínhamos acesso. Então o que acontece? MK2 ela é de 78, se não me engano. Mas a a Technics SL1200 MK1 é de 72. E essa é que era usada pela galera. Era ela, a 1800 também, SL 1800 também, que era usada inclusive no sótão. A capa do disco do sótão sim. tem uma picape, aquela é 1800. A picape da época. Então a MK2 ela vem depois. Quando eu vi pela primeira vez uma picape MK da Technics, foi na Dancing Garden. Aqui na Dancing Garden. Em Nikit. Por quê? Porque a Dancing Garden foi uma boate chamada Starship nos Estados Unidos. E ela foi desmontada, colocada dentro de um container e trazida para Niterói
Vixe, viagem no montada tempo. aqui. E era linda. Quem teve a oportunidade de ver a Garden sabe que era lindo, com os vitrôs e tal. Então eles trouxeram os equipamentos de última geração. E Pra nossa terrinha. em 1978, quando inaugurou a Garden, eu entrei dentro da Garden, tomei um choque. Primeiro o som. Altec, Gauss, Kroll, Mix AST, Bozak. Tipo sub-18, não era 18? Sub-18 italianos eram Gauss. Não, era Caixa de gostoso. cimento. Para poder refletir bonito, né? Então ali que eu vi pela primeira vez uma MK. Não uma MK2. Sim. É uma MK1, que eles chamam de MK1. Que o pitch é assim em cima, redondinho. Ele é de botão. Depois, muito tempo depois, é aí que a gente teve conhecimento que existia a MK2. Que MK2 significa March 2, que tinha mais torque, mais potência para saltar. Não sabia. Mark 2. Por que da sigla, né? É Mark 2, quer dizer, tem mais torque. Né? Aí que eu tive acesso. Mesmo assim, a gente não tinha dinheiro para comprar, a gente não tinha como importar, a gente não tinha conhecimento. Aí as pessoas que tinham poder aquisitivo melhor tinham acesso a esses equipamentos. As boates no Rio tinham, né? O pessoal tinha. O comissário de bordo era um amigo, é um dos melhores amigos, né? Que podiam trazer. Em Niterói, as boates, que eu me lembro, só a arte tinha as Technics. O resto não era Technics, que eu me lembro. Quer dizer, era um Technics, mas de um modelo mais ralé. Tá? Mais basicão. E aí, quando eu comecei a viajar, eu comecei a trazer picape. O DJ não vai viajar, vai entrar no outro trazer picape. Aí eu comecei a trazer não as primeiras picapes, que já tinham picapes aqui, mas uma quantidade muito pequena. Né? Vamos dizer assim, eu comecei a trazer com mais frequência, devido à frequência das minhas viagens, eu comecei a trazer as MKs. Depois eu arrumei uma galera que trabalhava na companhia aérea e mandei trazer picape também. Depois eu apresentei essa galera ao Marco da Cashbox, e o Marco também começou a trazer picape para vender. E aí a gente foi popularizando a MK. Porque você fazia vinil, os discos, né? E aí começou a trazer agulha, fone, Shure. E a picape não era cara como é hoje. A picape custava $250. Porra. Comprava picape $250. Caramba. Hoje é uma fortuna a picape. Hoje é né? $1.200, $1.500. Elas são caras hoje. Então, assim, a história da MK é essa, nós começamos a popularizar ela. Por exemplo, as pessoas, na Cashbox, por exemplo, usavam GA312, que a gente chamava de geleia. Era um prato da Philips todo molenga, para não dar ramo. Aí a gente apertava o parafuso para ficar mais durinho e discotecava ali. E o Marco tocou. Quando o Marco trocou pelas Technics, que nego viu a Cashbox com a Technics, as outras equipes também começaram. O Romulo começou, o pessoal da Pips começou a trocar, começou a vender picape para os outros. A mesma coisa o mixer. Quando o nego viu o mixer com sampler, o nego foi e começou a comprar também, porque via o outro com aquele negócio, vou comprar também. Também quero. Não queria ficar para trás. E a história do mixer eu contei aqui, né? Sim. Que, inclusive, ninguém era muito caro e o pessoal tinha que... Eu arrumei o Gemini, ou Gemini, como queira, né? Que era o modelo. Um modelo que era uma cópia do Numark, só que não segunda linha, vamos 300 falar assim. E poucos dólares, 200 Era bem mais Mas o primerozinho que eu trouxe era desse tamanhozinho assim. Tinha equalizador? Não, tinha era só o botãozinho só, né? Botãozinho. 4 memórias ou uma memória só? Não tinha uma memória só, um botão desse tamanho, assim, preto, pequenininho. Mas antes eu já trazia os mix da Gemini, que eram uns mix pequenininhos. Tem lá no meu Facebook, lá, o pessoal quiser ver. Inclusive tem uma curiosidade, tem uma foto minha treinando lá no Facebook, da época, com as duas MK assim, e tem uma chave que eu mandei fazer para poder fazer o Transformer. Ah, tá. Porque o que acontecia? Eu verdade. Quebrava tudo. Quebrava o mixer. Eu tinha um saco de fader. Explicar então do fader, né? Porque tem os dois canais abertos, o fone 2, e tem o fader que faz pra lá e pra cá, pra você fazer scratch. Esquerda e direita. E pra fazer scratch você tem que bater, né? Um deslizante na horizontal. Na horizontal. E os faders, que são deslizantes
vertical, Isso. canal 1 e 2, e o fader é passa lá, passa cá. Para o pessoal vertical. entender, alguns não entendem. Então, assim, isso quebrava. E era uma desgraça, porque você comprava um mix Desmonta. novinho, quebrava. Mas minha sorte é que eu viajava. Então eu Tinha trazia estoque. peça de reposição. Trazia para vender e trazia para mim que eu quebrava. Mas eu quebrava o troço em uma semana. Era muito, Porra. porque não eram os feitos ópticos, não eram os feitos magnéticos que tem hoje. Eram feitos comuns, com carvão ali, o troço quebrava. Quebrava. E aí você começava a fazer, frágil. quando você começava a ficar satisfeito, quebrava. Você desparafusa, bota outro, Tudo bota no de novo. saco, joga fora. Então, assim, nós curtimos uma época, nós tivemos. Porque é o seguinte, todo aquele que desbrava é mais difícil, né? Você vê hoje a tecnologia, você abre um Cerato, tudo que está ali já existiu de uma forma analógica antes. Perfeito. Né? Mas sabe o que me deixa chateado, me deixa triste? É ver que nós estudamos, nós nos dedicamos, nós trabalhamos e o governo não reconhece a profissão de DJ. É incrível isso. E o mundo inteiro celebra o DJ. Positivo. E fábricas como a Pioneer, a Numark e outras. O engenheiro Mas trabalha com DJ. eles fazem milhões em cima do que é ser DJ, patrocinam DJs. Campeonato. E no nosso país, É. nós somos tratados como se não existíssemos. É. Só existe música. Não, porque você está se divertindo, mas o ginecologista também se diverte. A banda também se diverte. Mas a gente não é reconhecido. Isso é muito triste, porque Eu acho- é uma desvalorização. E se as pessoas entendessem o que é ser, quando eu falo de ser DJ, não é o cara que toca música, não é o cara que joga música a avanço, é o cara que sabe o que está fazendo. É diferente. Uma coisa é você pegar a música, todo mundo pode encher um pendrive de música e jogar avanço. Outra coisa é você fazer a magia acontecer. É outro departamento. Você pode pegar um carro comum e ir para autódromo. Uma- Pegar uma Ferrari e vai, não é Uma qualquer coisa- um. você faz um playlist, Não mas vai, um playlist. você vai dar uma porrada na primeira curva de alta. Mas o encantamento, a magia se perde. Por quê? Porque nós trabalhamos, pelo menos eu trabalho, eu acho que o verdadeiro DJ trabalha com a pista, com o feeling. Então, um playlist ele pode funcionar ali. Então, mas se você tiver um ser humano que tenha a visão do negócio, o troço vai funcionar Sensibilidade. muito mais. O bracinho pro alto vem mais fácil. Muito rápido, muito mais. Entendeu? Então, assim, eu fico triste de ver isso acontecer, porque nós não somos reconhecidos. Eu, por exemplo, sempre fui a ovelha negra da família. Trabalha com música, não tem nada fora do Brasil. É. E nem a pessoa fala assim, é artista. Nada. Não, você não é nada. Você não é nada. Você Você é isso. trabalha Hoje, música. os DJs foda aí que giram, tem agência, meu irmão, é mas artista, a não é gente, DJ, na época, é artista. Na época havia um preconceito muito grande com o que fazíamos. E isso é um pouco triste de a gente. Mas essa ovelha negra, essa pessoa que não quer nada com o Brasil, viajou o mundo todo. Essa pessoa tem sua casa própria. Cuidei dos meus 3 filhos, criei-os bem, todos formados. Formei a minha esposa, estou ajudando os meus netos. Então, isso porque eu não quero nada com a hora do Brasil. Entendeu? Quero Pois só é. saber de música. Então, assim, isso é uma coisa que me entristece. Você vê, aqui em Niterói, o Flávio Guanabara falou que aqui na prefeitura você pedir cover artístico para banda, pode, mas para DJ não pode. Como assim? É. Não tem sentido. Né? Tem tanta coisa errada. Mas o que falta? Falta sensibilidade por parte de quem está no governo de entender o que é ser DJ. O sacrifício de ficar em pé 6 horas, 4 horas, virar à noite, descarregar bolsas pesadas. A gente bravou, Você né? deixar de fazer um passeio, deixar de fazer alguma coisa para comprar um equipamento. Eu tenho quase 100 mil reais em equipamento em cima da minha mesa. É isso. Entendeu? E aí? É isso. Isso não vale nada. E aquilo ali é comprado para você. Para quê? Para você brincar, se divertir?
né? Quando a gente chega assim para negociar num restaurante, que hoje em dia fazer somzinho no restaurante até pra gente eu tô curtindo muito. E aí você fala assim um valor e a pessoa acha que não é barato. Eu falei, cara, mas eu tenho que carregar 30 mil, tirar da minha casa por minha conta e meu risco para poder fazer um trabalho. Você vai colocar esse equipamento para aqui, custa 30 mil para eu poder me apresentar. Aí eu te cobro o valor metade, não tem problema. É cachê. Eu vou aí para fazer o cachê, levo meu pendrive, meu fone, toco no seu equipamento. Você tem isso? Não. Eu falei, pois é, se aluga para mim, paga meu cachê, vê se não sai mais. O que eu faço? Eu tenho as técnicas, sem mix, sem tudo. Mas eu falei assim, quer saber? Vou comprar uma controladora. Aí comprei uma controladora. Questão da portabilidade. Porque o cara não quer pagar você para você levar as técnicas, levar mix. É pesado pra gente hoje, eu né? Tem phaser, tem tudo. Mas quando o cara quer, aí que eu levo, aí é que é legal. O cara paga e quando você tá ali, porque a picape está muito ligada à imagem do DJ. As pessoas gostam do que vem. E eu levo uns vinis também, porque eu toco no Cerato e toco no vinil, para o pessoal ver você tocando no vinil. Então, pessoal, tem gente que nunca viu, jovem, mais jovem, aí fica olhando, curioso. Então, é bonito o DJ tocando com 2 tocadiscos. Tem um evento do Macau, aí tinha um garotão camisa preta, não lembro em inglês o que era, mas estava escrito tipo uma cultura do vinil, não sei o que, papapá. Eu falei, pô, não é possível, eu vou lá perguntar para ele. Eu falei, cara, tu tá com a camisa de vinil, tu tá ligado nisso? Não, eu adoro. Garotão, 20 e poucos anos. O mundo inteiro hoje, olha só, quando saiu o MP3, eu falei assim, as gravadoras, nego riu de mim, eu trabalhava dentro de uma gravadora evangélica, porque eu falei assim, os caras estão dando um tiro no pé, porque é muito mais difícil você piratear um vinil, do que você pegar e meter um CD ali em 5 minutos e sair com um monte de música. Música. Então os caras foram burros, porque o vinil, ele é muito mais bonito, ele é muito... A questão da qualidade... Mais artística. A capa, até o cheiro. Mas ninguém vai pegar um disco para cheirar eu deslacro o vinil. Tem. Entendeu? É igual a carro zero. Não, assim, é outro papo. O vinil é outro papo. É uma questão, é o mais difícil de discotecar no vinil. O pessoal não sabe nem pegar na agulha. Porque é a questão... Só porque, pegar por na exemplo, agulha não sabe. O Cerato, ele tem um anti-drift. Então, se você der uma esbarradinha, ele compensa. Ele compensa. Então, você pode fazer até movimentos ousados que ele segura a onda. Pô, já o vinil não, dá uma esbarradinha que... Né? Outra coisa também, o Cerato e os CDJs, ele tem um master tempo, que é que você pode aumentar a velocidade e não mudar a tonalidade. Já no vinil não, se você fizer um... já era. Né? Meter o dedo já era. Então, assim, tem as suas dificuldades. Né? Mas eu não sou contra a tecnologia. Também não. Entendeu? Eu sou saudoso, porque vivi a minha vida inteira tocando no vinil, mas reconheço que a tecnologia é uma coisa atual e eu a uso, sem a menor cerimônia. E adoro, vou dizer para você. E vou dizer mais, eu aconselho a todo mundo que um dia que esteja hoje usando a tecnologia e tire um tempinho para brincar nos analógicos. Porque quando eles brincarem no analógico, que eles voltarem para o digital, eles vão voar. Porque eu deito e rolo quando eu pego. É mais simples, né? Pô, é muito mais simples. Maravilha. Mastigadinho. Tem kill. Os cuipontes, tu lá. Tem kill, tu marca. Não perde. Além das edições que nos permitem também, né? Eu programo os loops todos de uma maneira que eu vou discotecando e aí quando chega onde eu quero, ele entra no loop. Tu fica ali. Aí eu brinco. Entendeu? Então, assim, tecnologia ajuda, mas não substitui o ser humano. Sim. Porque você pode ter uma tecnologia e você pode usá-la de uma forma ruim, chata, tornar aquilo uma coisa horrível. Mas você pode ter a tecnologia na mão e fazer as pessoas voarem. Então, assim, por isso a importância do ser humano. E, infelizmente, o governo não reconhece esse valor.
né? Eles acham que a gente está brincando. Então a Technics é isso, a história da Technics, a gente começou a vender, trazer para todo mundo, e aí foi se popularizando dentro das equipes de som, ao ponto que quase todo mundo teve a Technics. Começou em que ano Agora, você quer trazia, saber? mais ou menos? Cara, eu comecei Chegou a trazer 80? em 87. Foi, ó. Não era o início dos anos 80. Não, Era 87. mais final. A Garden foi 78, quando eu vi pela primeira vez uma você vê Mas o tempo que se levou. popularizar. Olha Olha só. o tempo que levou. 8 anos para começar a Para engrenar. nós, suburbanos, pobres mortais, ok? Eu não tinha. O Só fui pessoal ter que tinha um educador poder depois de aquisitivo velho. maior, ele teve acesso aos equipamentos. Isso aí, você ia na boate no Rio, o cara tinha. Você ficava aquele olho comprido. Porque, sabe por quê? nossa. Porque a gente antigamente ia para as cabines das boates trocar disco. Conversar. Porque os tá caras se- recebiam disco lá de fora. As boates recebiam disco lá de fora. E também eles tinham um poder aquisitivo maior, eles iam na importadora e compravam em grande quantidade. Até falei isso já aqui. Sim. Então você tinha que ir lá na boate, às vezes não gostavam de funk, porque havia uma divisão. Sim, sim, Né? O sim. cara que tocava disco, Zona ele não Sul. tocava uma batida disco funk mais quebrada. Muito difícil, entendeu? Algumas músicas romperam essa barreira, tipo Shame, You Follow Me, do Gray Hanks, coisas assim que tocavam. A Rimabel, Que dava pra dos dois chegar mundos, dos né? dois lados. Hot, Debbie Jacobs, né? Tocava nos dois mundos. Rosa Fair. Então, assim, essas músicas. Mas o balanço mesmo, aquela coisa do baile, aquela assinatura do baile, tipo Fatback Band, com Function, essas coisas, baile, porque esse Society Band também andou nos dois mundos, né? Sim. Então, assim, mas havia um preconceito por parte das pessoas de boate, que se sentiam mais, assim, nós somos a elite, né? Se sentiam melhor. Tem um Não, negócio. vamos falar a verdade, sem palhaçada. Havia um preconceito. Sim. Você é pobre, funkeiro e suburbano. Eu sou elite, zona sul e o ponto final. Havia isso. Isso aí não vai me dizer que não existia. Que Sim, existia, tá? existia sim. Isso demorou muito a ser Quebrado. E, inclusive, nós éramos muito criticados. Né? Inclusive, o Dom Filó, quando ele fala que ele vai fazer a primeira noite do Chaps no Clube Renascença, ele pega o Luizinho, diz que jockey Soul, que era discotecado de uma boate na Zona Sul, em Copacabana, e como o Dom Filó fazia o seguinte, ele ia na boate Zona Sul, ficava lá um tempo, depois, quando dava uma meia-noite e tal, ele saía e ia para o subúrbio. Então o Luizinho, como era amigo dele, tocava os balanços para ele. O Luizinho recebia os discos importados, tocava os balanços para ele. Então estamos falando de 7-2, tá? 7-2, vamos lá. Aí ele pegou o Luizinho e falou assim, Luizinho, eu vou fazer uma festa, queria que você fosse comigo. O Luizinho nunca tinha atravessado, o Dom Filó fala isso, nunca tinha atravessado o túnel de Copacabana para ir para o subúrbio. Copacabana era fronteira. Entendeu? Nunca tinha saído dali para ir para o subúrbio. Porque Então, tem Tijucana e tem não, subúrbio. ele ficou com medo. Ele falou, onde você vai me levar? Onde você está me levando? Chegou lá, era um baile maneiríssimo, né, de soul music. De soul. Então, assim, existiu esse preconceito, essa barreira. As pessoas da Zona Sul não sabiam o que acontecia no subúrbio. Nós sabíamos o que acontecia na Zona Sul, porque nós íamos nas boates. Sim. Mas eles não saíam dos seus lugares para ir lá ver o que estava acontecendo com a gente. Tanto que, se não me engano, como é que é o nome do cara? Mazola, se não me engano, ele fala numa entrevista isso, que quando um diretor de uma gravadora foi pela primeira vez no baile da Soul Grand Prix, ele tomou um susto, porque o formato era totalmente diferente. O que é a boate? A boate é um lugar pequeno, com uma sonorização para atender aquilo ali. Se der 500 pessoas, o cara está rindo até de fratura exposta. E o que é o baile? Consumo alto de bebida. O que é o baile? Entrada e consumo. O baile, né? Os dois. é uma porrada de paredão de caixa de som, com Grande 4.000, quantidade. 3.000 pessoas dentro, dançando, se divertindo. Então, assim, era outro universo. Então, o cara tomou um choque quando viu aquilo. Era aberto ou conseguia fechar? Não, havia bailes nas quadras. Nas quadras, aí tinham aqueles nas telhados de dos quadra, clubes, né? nas quadras dos clubes. Porque então, assim, senão não, os bailes chovia, né? tinha, Mas havia baile de festivais ao ar livre também, essas coisas. Mas nós tocamos até no Maracanãzinho. Teve baile até, eu tocava na Music House com o Samuel,
gente fez o baile do Messier Limar no Maracanãzinho, aniversário do Messier Limar. Grandão. Então, assim, o Sindicato Fumageiro, por exemplo, era uma quadra. Né? Então havia salões e quadras, e todos lotados. Mas isso é que era legal também. As casas de qualquer lugar, sempre fazendo um bom trabalho, boa música, todo mundo cheio. Aqui, na Charitas, tinha Saravá, tinha outro, eu esqueço o nome dos outros, a Charita era lotada. Tinha a Arte, tinha a Dancing Garden, tinha lá a Aquarius, tinha Blow Up, tinha a Queen, se não me engano, que era pequenininho, ovinho. E todo mundo ganhava dinheiro, estava todo mundo cheio. A música ao vivo no Saravá, tinha música ao vivo atrás do casarão. E assim, tinha música ao vivo e tinha a boate. DJ, as duas tinha coisas Celeste, andando. Tinha não sei o quê. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, acabou. Todo mundo cheio, todo mundo faturando, todo mundo ganhando dinheiro. Cada um no seu quadrado, todo mundo estava feliz, você se adaptava. Então, assim, foi uma época muito boa. Então havia esse preconceito, que esse preconceito foi com o tempo, ele foi mudando, a partir do momento em que o música do baile foi para a rádio. Porque é o seguinte, a FM jamais tocaria aquele tipo de música. Jamais. As pessoas não conheciam. Aquele tipo de música não, eram músicas de gueto. Mesmo lá fora, elas não eram música que estava na vitrine. Entendeu? Então o que aconteceu? Essa música do gueto, ela foi para a vitrine, foi para a Rádio FM, através do Luiz Carlos Nascimento. Mas lá nos Estados Unidos também, essa sonoridade era gueto também. O Luiz Carlos, o que aconteceu com o Luiz Carlos? Conta essa história. Ele diz, ele mora em Vila Corma, ele está olhando, o pessoal saindo do baile e passando aquele bolo de gente. E aí, o que é isso? O que é isso aí? Aí a pessoa que está passando falou para ele, isso é o baile, isso é um baile. Ele não sabia o que era o baile. O Luiz Carlos trabalhava com negócio de skate, promoção, essas coisas, não tinha ideia, sabe? Né? Aí ele foi lá ver, curioso, inteligente, ele foi lá, vou lá ver o que está acontecendo. Chegou lá no baile do Tony, na Vibração, lá em Vila Corra, olhou o baile, gostou. Falei, eu vou levar isso pro rádio. Olha a ideia dele, vou levar isso pro rádio. E levou para Tropical, conversou com o seu Armando Campos, que era o dono da Rádio Tropical, e fez um e começaram a fazer uns pilotos na casa do seu Armando, chamou o Batata, o Tony, o Samuel, chamou o Peu, juntou essa galera para fazer uns 7 gravados. Aí começaram a fazer uns pilotos, aí o troço começou a dar certo, aí o seu Armando abriu lá, a rádio estava fechada, né? Estava transmitindo da casa dele. Aí eles botaram a rádio no ar, a Rádio Tropical, no ano de 1984. Aí a casa caiu. Por quê? Porque as pessoas tomaram conhecimento de uma coisa que eles nunca tinham visto. Entendeu? A sonoridade disco era Cirone, né? Bot Be Alive, essas coisas assim, a sonoridade disco. Dana Summer, né? Barbra Streisand, sonoridade disco. Aí o cara chega no Fatback Band, e vê a batida toda quebrada, e quando chega no baile vê ele fazendo um monte de passinho, e uma galera, né? Cabeçada, né? Cabeçada. Eu tocava na CCE Disco Club, era lindo o baile. Canduí também era lindo o baile. Fonseca, eu tocava no Fonseca, também era lindo o baile. Então, assim, foi uma novidade, né? E aí aquelas pessoas que não tinham medo de atravessar, vir para o lado de cá para saber o que estava acontecendo, começaram através dos radinhos em cima da geladeira nas suas casas, enquanto as empregadas estavam lá, o pessoal trabalhava no seu né? Porque o radinho, lá, o radinho tocando os não era o Walkman não, né? Não, radinho. E aí os filhos dessas pessoas começaram a gostei disso. E aí começaram a tomar conhecimento da arte do DJ do subúrbio, que é o lance da performance, do scratch. Porque encaixava melhor um scratch na batida quebrada do que na batida disco. O disco não encaixa. O disco é mais efeito mesmo. Né? O scratch ali uma brincadeira. Então, assim, aí a cultura começou a se espalhar.
cultura do baile, do verdadeiro baile funk. Você acha que esse crescimento foi em que ano? Que começou a curva? A partir de 84. A partir de 84. Porque o seguinte, a música funk, ela sempre tocou na rádio, não dessa essa gueto, essa música do gueto, mas o que estava na parada. Por exemplo, James Brown Sex Machine é um funk, sempre tocou. E toca lá e cá. KC Sunshine Band. Lá e cá. A gente diz que KC é bug, né? Ou disco, eu chamo de disco funk. Por quê? O que eu chamo de disco funk? Isso é uma coisa minha, particular. Embora as bandas americanas falem disco funk, mas hoje em dia o pessoal sofisticado fala bug. Mas bug. Então, Captei. Então, o que acontece? Nós vemos do baile soul e do baile de rock. Isso é o que acontecia. Aí entra disco, que é troço mais com arranjo e a batida mais reta. Uhum. Mas e grupos de soul fazem disco, mas grupos de soul também fazem uma música mais quebrada, com arranjos de disco, mas não é disco. Aí eu chamo de disco funk, que é o funk com uma swingada, com uma sonoridade, uma musicalidade mais elaborada. Então os caras, ali é uma divisão. Em 78, 77 para 78, isso tudo por influência da Filadélfia, do Sound of Philadelphia. Da Filadélfia. Entendeu? Então aquelas músicas orquestradas, o nome já diz, né? TSOP, The Sound of Philadelphia. Se você fizer pesquisa, tem McFadden, tem várias coisas, Foberwad também, né? Aquela sonoridade ali de orquestra misturada. E aí foi final dos anos 70 lá na Filadélfia que saiu. 77 para 78. Que nasceu esse conceito da Filadélfia. E aí nasce também o primeiro remix, o primeiro mix, que o cara sente a necessidade de estender a música. Pra e o cara a nossa necessidade. O cara edita a música. Eu até botei no meu Facebook essa semana o cara que inventou isso. Uma versão extended, lá no meu né? Facebook tem esse. Ele morreu, aí os caras estão falando. Pô, aproveita e fala da sua mídia social, pô, o pessoal te seguir. Depois eu vou mandar um link para botar na entrevista, que é mais fácil, que eu de cabeça. Não, porque Carlos Machado, mas tem uma porrada. Carlos Machado. Popularizou teu nome. Não, é um nome comum, né? É um nome comum, né? É um nome comum. Carlos, 500 milhões de carros. Entendeu? Então, assim, aí, em 78 ali, a gente vê, você vê Shame, não é uma batida totalmente disco. You Follow Me não é uma batida. Earth, Wind and Fire não é disco, totalmente disco. É mais funkeado. Funk. Entendeu? Você pega em Love Goes On, é lindo. Orquestração, aquilo ali não é uma música disco no conceito do Jorge Moroder, vamos dizer dessa maneira. Sim, de um Cirrone, as coisas que fizeram a disco mesmo, né? Então, assim, o baile, ele ficou com essa parte mais orquestrada e mais quebrada. Até isso, nós estamos em 78, 79, vem para 80, vem o Rap's Delight. Rap's Delight é nós chamamos aqui Melô do Tagarela, Sugar Hill Gang, né? Que tinha batido do Good Time, do Chic, Good Times, e o cara falando em cima, rimando em cima. Ali as coisas já mudam de novo. Então em 80, quando entra o rap. Rap significa ritmo e poesia, rhyme and poetry. Não ritmo e putaria, como se faz hoje. Aí entrou o rap. Mas alfinetada. Não, aí o rap, ele entra, mas ele entra com uma influência linda. Porque os caras que vão fazer o rap, que é uma cultura de rua, que nasceu na mão do DJ, né? Que ainda não existia o hip hop. O termo hip hop ele é inventado depois. Ele traz os músicos. Se você pegar os raps antigos, como Curry Bro, né? Christmas Rap,
Captain Hands Everybody. Tem tudo música, tem guitarra, tem sintetizador, tem música na música. Não é uma batidinha tosca com o cara cantando em cima, não. É música. Os caras têm baixo, linhas de baixo, tem tudo. É isso que o pessoal de hoje não entende. Tem que ter. Música tem que ter. Música na música, tem que ter música. Tem que ter músico, tem que ter arranjo. Tem músico, tem que ter um aí conjunto. Entrou o Rap Selite com a levada do Chic, Good Time. Logo em seguida, começa a vir uma enxurrada desse tipo de coisa. Eu, nessa época, ia numa loja chamada King Carol, em Copacabana. E a King Carol era uma loja especialista em trazer esse tipo de sonoridade. E aí ali eu vi Treacherous Tree, eu vi Dr. Jack e Mr. Hyde com um sampler do Tom Tom Club. Depois veio o Yella com sampler do Tom Tom Club também. Genius of Rap, o nome da música. Gravadora Profile. Aí, isso é uma sonoridade. Aí vem I Cat the Beat, do T-Ski Valley. Não, é Ski, não é Sky. Se tivesse Y, seria Sky. Aí vem a sonoridade do T-Ski Valley. Você conhece a música? Como é que é? Você tem que lembrar, a gente vai ficando velho, tem muita informação. T-Ski Valley depois eu me lembro. Então, assim, essa sonoridade foi chegando, que era o rap. E isso mudou o baile. Começou a pintar coisas misturadas. Ele pintou Friends, pintaram coisas mais pesadas, as batidas mais pesadas. O baile mudou, ele saiu do disco funk, tá aqui no disco funk, recebendo a influência da disco, ele entra no rap, continua com a influência da disco, porque eu tocava ABC, Looking for Love no baile, tocava Everybody, Madonna no baile, entendeu? Renee Young lá, I'll Be Good no baile, tudo isso Easy, não sei o que lá, essas músicas eu tocava no baile, tocava Kashif no baile, tocava Love Limited Orchestra no baile, tocava todas essas coisas no baile, mas o rap também estava começando. Sim, mas você já tinha uma visão macro do negócio, né? Você podia jogar nos dois. Já começou a chegar o rap também. Quando chegou, isso em 80, isso aí vai evoluindo, que é a arte da mistura, as coisas vão se misturando, né? E também a arte do sampler, ali a gente começa a entender que é possível, a gente não sabia que era sampler, mas que era possível fazer uma colagem de pedaços de outras músicas em determinadas batidas e tudo mais. Ali a gente começa a experimentar com os gravadores de rolo. A gente começa a colocar a ideia do medley, mas mais de uma forma mais música, tentar fazer alguma coisa, mas muito tosca, muito ruim. Mas nós somos autodidatas. Ninguém disse pra gente como é que fazia. Descobre. A gente ouvia e tentava. Por exemplo, quando eu comecei a produzir, que eu queria, por exemplo, uma batida que eu gosto, a primeira coisa que eu fazia, eu botava a batida em cima, fazia um loop. Depois eu vinha colando embaixo kick caixa. Porque era rudimentar, porque eu não tinha conhecimento, não tinha conhecimento de música. Uma coisa é você tocar, outra coisa é você produzir. O departamento. Você não tem noção de groove, você não tem noção de como usar um delay num hi-hat para dar. Você não tem noção de espacialidade. Você não sabe nem timbrar. Se você não roubar o troço pronto, sabe nada. Né? Então, no princípio, a gente usou muitos loops para ajudar nas produções. Então, ali a gente começa a ter uma ideia mais ou menos como é que funcionava o troço. A gente só vai ter ideia do que é o scratch quando a gente vê o Herbie Hancock Rocket, que o DJ, acho que é o Grandmaster Flash, faz tchico. É assim que é feito aquele barulho. Aí a gente entende. Aí depois a gente tem acesso a um filme chamado Wild Style. Isso eu não conheço. É um documentário, entendeu? Então, eu conheço aí você começa a entender a cultura. Mas olha só, isso nós estamos falando lá em 80, onde nós não temos informação nenhuma. Nós não temos nada. Isso. Não existe MTV, não existe nada. Existe
Em alguns lugares você Mas vai ter um negócio dificuldade. diferente. Mas o que acontece? Nós fomos trocando ideia, aquela camaradagem que eu conversei na primeira entrevista. Havia uma camaradagem, uma troca de informação e a gente foi trocando um com o outro. Viu isso, você viu aquilo, pô, eu vi não sei o que, coisa e tal. E quando eu viajei para os Estados Unidos, eu entrei dentro da Downstairs, aí eu... É um mundo, né? Não, o Downstairs é pequeno. Era pequena? Tinha Mas uma que era grande a beça. Essas lojas grandes eu quase não ia. Ia nas... Quase Entendi. não ia. Porque é o seguinte, as lojas Até como pra- Tower, acho que era essa. a Moeba, essas coisas, são muito comuns. São lojas que todo mundo vai. Popular. Você mais vai música encontrar popular, o que todo mundo vai encontrar lá. Não é assim que funciona o negócio. Entendeu? Tem que ir na cabeça de porco. Entendeu? Ó, Sei como é que é. quantas coisas aconteceram. Eu vi no comigo. Pirata lá em São Paulo, era uma lojinha pequenininha que me dava atenção. Agora, aí voltando ao assunto, quando eu entrei na Downstairs, o John, que era o DJ da Downstairs, fez o Transformer. Aí eu estava lá embaixo na loja, ele fez o Transformer, fui para perto dele. Como é Perguntei, que ele fez isso? como é que você fez, John? Aí ele me trouxe para trás do balcão, me mostrou na chave A e B do amplificador, ele fazendo, brincando. Aí eu tinha um Quasar, que tinha a chave A e B, opa, acabei com o Quasar. Quebrou o botão também? Foi aonde eu mandei o Orlando da Dudas, que era o dono da Dudas lá. Orlando, faz uma chave pra mim aí. Aí o Orlando veio tentar na fotografia lá no Duro, por favor. fez uma chavinha pra mim pra eu poder treinar o transforme. Então a informação chegava com muita dificuldade. A gente não tinha acesso à informação. Mas a partir do momento que eu conheci determinadas pessoas, que já citei na entrevista anterior, foi o Bolex, e aí conheci uns comissários de bordo também, comecei a montar um network. Não tem um network bom. E eu já tinha um network bom entre os DJs aqui no Rio de Janeiro, com o Samuel, com o Peu, rapaziada, que era a rapaziada que arrumava disco, a rapaziada que corria atrás, entendeu? Que viajava para São Paulo, tocava discos paulistas. Eu ia a São Paulo também. Então, eu já tinha um bom network aqui, e aí comecei a fazer um network fora. E network presencial, né? Não é igual hoje que ali. Não. Todo mundo Telefone, trocando ideia, todo mundo se encontrando, eu indo na casa do cara, o cara trocando ideia, entendeu? Mostrando o disco. Então, assim, quando eu comecei a montar o meu network, que começou a vir disco pelo correio, comissário de bordo. Começou a alavancar, né? Começou os comissários de bordo a trazer. Eu aprendi a fazer negócio, que o Bolex me ensinou. A forma de fazer negócio é você ter uma imagem, você passar uma imagem, papel timbrado, aquela coisa que a ninguém linguagem tinha noção. correta, né? E quando eu comecei a aprender a fazer isso, eu criei um network poderoso, né? E aí eu comecei a também ficar numa boa, porque eu comecei a ter uma boa discoteca. E quem tinha disco naquela época... Discoteca, arquivo de músicas. Né? As pessoas assimilam. Quem tinha disco... Às vezes o cara discotecava mal, não sabia fazer uma mixagem, mas tinha disco. Eu contratava ele porque tinha disco. Tinha dinheiro para ter disco. Contrata o cara. Entendeu? Mas a cereja do bolo. Além de eu ter disco, eu fazia as mixagens. Então, isso também me ajudou bastante. O fato da mixagem ajudou bastante, porque inclusive eu tenho um amigo que fala assim, né? Até 77 é o discotecário, depois de 77 é o DJ, porque aí já começa a sofisticação do pitch, da pré-escuta, pra gente, né, em 77. Sim. Então aí já é o DJ, já não é mais o discotecário. E até então tudo no corte, você não ouvia nada, cortava e acabou, e às vezes entrava, às vezes não entrava. Mas isso daí. O pessoal queria. Tudo era festa. As músicas eram curtas, era outra situação. Era o que valia. As músicas. A sequência. Então, assim, é difícil passar para o pessoal mais jovem uma situação como essa, né? Não porque existe. eles não imaginam a sem dificuldade isso, sem de ter. aquilo. Você sabe que um cara ter um disco no Rio de Janeiro, ninguém mais ter. Como é que pode, né? Pô, Paulão, Black Power. Mas ele não tinha um disco só que ele tinha, só ele tinha, não. Ele tinha vários. Isso era uma dor de cabeça e uma dor de corno. Duas coisas juntas. Porque o cara tinha um Pô, é essa? Cadê o Shazam?
Não, e você descobriu o nome da música. Cadê o Shazam? E às vezes você tem como trazer o disco, tinha tudo, mas não sabe o nome da música, e agora? E não tinha Walkman, não. Não tinha Walkman é outro tempo. Não tinha. Aí depois, com o tempo foi passando, aí eu comecei a viajar. Eu tinha 2 Walkman, um Aiva e um Sony. Um de cada lado. Andava em Nova York com o rádio tocando. Se tocasse alguma coisa que eu gostava, na hora eu gravava. Ia pra loja, eu quero isso. Entendeu? O dia inteiro ouvindo aquilo. Ouvindo aquilo. Então, assim, houve uma grande dificuldade para se chegar até o que nós chegamos hoje. E assim, você me falou uma coisa que foge do disco e da música, que é a iluminação, né? Como é que foi essa passagem da iluminação? A Garden sempre era linda. Sim, veio pronta, né? Aqueles spiders, né, rodando. Veio pronto. Desmontou. Mas eu, em Nova York, pelo fato de eu comprar muito na Downtown, o Mr. Frank, assim, a Downtown é uma loja icônica, lendária. E o dono da loja era meu amigo, o Albert Marreiro, que era o gerente da loja, eu já até contei a história, que foi o cara que me introduziu no negócio, me colocou de cara nas gravadoras e distribuidoras. Então, eu passei a ser assim, um cara muito bem quisto ali na Downtown. Eu passava meu dia, às vezes, na Downtown. Uhum. E aí, todo final de semana, Mr. Frank falava para mim, Carlos, você vai querer ir a alguma boate? Aí eu falei, eu quero, aí vou botar seu nome no livro. Então ele botava meu nome no livro em várias boates. Então, por exemplo, eu ia no Tunnel, ia no Sun Factory, ia no Palladium. Palladium, esse né? nome, que era no Palladium, na 14. Então eu tinha muitas pistas de dança? Uma só? Então, a Tunnel tinha três andares. 3 andares de pista. Um roof, né? Quarto escuro? Não, um roof é um... É o quê? Como é que está em português? Tem hora que a gente pensa só em inglês, né? Esquece português. Que eu teve um tempo que eu fiquei assim, porque eu fiquei 5 anos só pensando em inglês. E aí para falar... Falando só com americano, mas parecia palhaçada, mas eu às vezes esquecia a palavra. É um terraço. Entendeu? Então, eu ia nas boates. Era a minha diversão. Final de semana, uma boate. Ia pro roller, né? Andar de patins. Sim. Aí, cheguei no Palladium pela primeira vez. Entrei... E o Palladium tocava o freestyle. Tipo Noceira, essas coisas assim, na época. Tipo Pajama Party, essas coisas. E aí eu entendi, eu gostava, é uma coisa meio latino o Palladium. Uhum. E aí era tipo um cinema, assim, um palco lá embaixo, e tinha as caixas grandes, o pessoal dançava em cima das caixas, a escadinha assim, as mulheres dançando em cima das caixas. E de repente, cara, num momento assim, num ápice, o teto inteiro, era iluminação normal, funcionando, de repente, parecia um disco voador. O teto inteiro acendeu, em vez de descer naqueles elevadores, trazendo as iluminações. A iluminação, eu encostei o dedo na iluminação. Eu, no meio da pista, falei, caralho. Aquelas bolas, aquelas coisas, eu nunca tinha visto aquilo, cara. Eu falei. Alienígena. Fiquei maravilhado com aquilo. Nessa época eu trabalhava na Dancing Garden ali com o seu Guilherme, já era arte disso. Eu falei, seu Guilherme. Estava lá, o seu Guilherme estava em Nova York. Vamos no Palladium comigo? Aí, seu Guilherme, na maldade, né? Eu levei Jorge, primeira viagem do Jorge. Eu tirei o visto do Jorge, paguei a viagem do Jorge, para ele me ajudar, porque era muita coisa para me carregar. Aí, levei seu Guilherme lá no Palladium, seu Guilherme. Aí, seu Guilherme, americano, né? Rapidamente arrumou para a gente ir na Clay Parker, que era a fábrica daquele negócio. Antes de qualquer um sonhar em ver essas bolas, esses negócios, high laser, aqueles lasers assim, fazendo um monte de desenho, a gente foi pro showroom da Clay Park, sentou lá no showroom e ficamos vendo as iluminações. Mas aí, o que aconteceu? O seu Guilherme perdeu, a Associação de Moradores ali de São Francisco, que é que administra aquele lugar ali, a Dancing Garden, aquele casarão, eles perderam um processo para o Chico Recarrei. Daí vem. E aí eles deram um prédio, parece em Botafogo, para o Chico, mas o prédio parece que estava ruim, estava condenado, alguma coisa, deu um rolo. Eles ganharam a causa e exigiram que eles queriam o casarão. Aí fizeram com o Ibiza. Com o Ibiza do lado. Olha, a arte lotada. Nós tivemos que desmontar a arte da noite pro dia.
A casa lotada. Tatal chegou lá de cá e falou, meu Deus, o que houve? Tava ganhando um dinheirinho, Tatal, que era o outro, né? Porque perdeu o processo. Aí o Chico fez a Coibiza. Entendeu? Então, assim... Daí a história. Eu vi tudo isso, passei por tudo isso, né? E a iluminação do Coibiza passou pela sua mão? Como é que foi? Não, isso aí é Chico. Foi o Chico mesmo. Mas quando ele trouxe, impressionou. Né? Mas era aquela iluminação, né? já tinha visto lá na já Clay Park. Eu tinha ido na Clay Park e tinha visto a iluminação. Nós íamos botar a iluminação, que o seu Guilherme ia reformar a arte. Uhum. Nós íamos reformar a arte. Aí o seu Guilherme arrendou a Biblos lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí o seu Guilherme me chamou. Lá a Biblos estava tocando só forró, era música ao vivo e forró. Putz. Aí seu Guilherme conhecia o cara lá, o japonês, arrendou a boate. Aí falou pra mim se eu queria, né, ir discotecar. Aí eu fui, vamos embora. Fui pra Biblos. Aí eu sei que deu assim, o pessoal estava acostumado com forró. Porra. Aí eu falei, mas olha o que eu falei, seu Guilherme, vamos inaugurar a boate, vamos embora. Então vamos para Nova York comprar disco. Eu fui para Nova York só para comprar disco, para inaugurar a Biblos. Aí trouxe Breakaway, trouxe Sadness, Black Box, que mais? Sim, Bad Boys Blue, I Need You Now Forever. Essas coisas, eu trouxe tudo. Eu sentei na Vinyl Mania, que era uma loja de import na Carmine Street, falei, para que tem novidades? Saí comprando. Para inaugurar a Biblos. A Biblos era o som do DJ e tinha música ao vivo, só que não era mais forró, já. Uma banda, era legal, tinha um palquinho assim do lado e a cabine pequenininha, era uma boate pequena, mas era maneiro, na Rua Rodrigo de Freitas. Eu estreiei com pé embaixo, né? E nego reclamando. O público. Esse cara, eu não sei. Cadê o forró? Cadê o forró? E seu Guilherme, e os próprios seguranças funcionários da casa reclamando. Seu Guilherme, seu Guilherme me falou, as pessoas estão reclamando muito do seu DJ. Seu Guilherme já me conhecia, falou, deixa ao Caldenhos, deixa ao Caldenhos. Sabe o que está fazendo? Deixa ao caminho. Uns 2 meses depois a Bíblia estava na moda. A música, né? A música. Aí, mais uma vez. Era uma boate frequentada pelas primas, mas umas primas de alta classe. E essas primas, elas faziam, sabe o quê? Na mesma época que inaugurou o Resumo da Ópera. Porra. Então as primas iam pro Resumo da Ópera, catavam os clientes e levavam para a Bíblia. Tudo tua amiga? Já conhecia tuas primas todas? Eu faço amizade fácil. Facinho. Eu sei que lotou. Lotou, a Bíblia lotou. Então, assim, tem muita história. Tem muita, né? Muita história. Vai ter que voltar, né? O que você quer saber, mano? O que tu vai ter que voltar mais vezes? Porque eu tenho muitas coisas que eu fiz que, por exemplo, as pessoas não têm... Vamos falar sobre as dificuldades de conseguir as coisas. As pessoas pensam que você arrumar disco... Porque as pessoas viam as músicas tocando no rádio, viam os outros DJs lançando, que a gente vendia as músicas para os outros DJs, e pensa que tudo era muito fácil, né? Que era simplesmente chegava lá que encontrar tudo e resolver tudo. Mas não era assim. No porta do avião não abria, eu não tropeçava, saía de cara na loja de disco, e quando me levantava tinha alguém botando um colaborando em mim. Não era assim que funcionava. O avião! Welcome! Não era assim que funcionava. Ilha da fantasia, né? Havia muita dificuldade, porque além de eu ter o Mr. Frank, ter as distribuidoras, ter as gravadoras, tinha a hora do garimpo. Essa é a hora mais difícil. Por quê? Porque eu entrava em coleções de DJs ou em coleção de lojas, nos sótãos dos lugares, sem calefetação ou sem aquecimento, com um pingo de gota de gelo caindo pela cabeça, tirar a luva assim, ó, para catar os discos, ficava cacete. 2, 3, 4 horas, botava a mão assim, saía preto o nariz, entendeu? Então assim, as malas pesadas, meus braços roxos. Que disco pesa. Então, assim, tinha muita dificuldade. Imagina, eu fui para São Francisco, cheguei em São Francisco com o endereço de uma distribuidora que eu já comprava pelo telefone. Fui lá em Sausalito,
do outro lado da ponte. Peguei o táxi bonitinho, tomei banho, vou lá. Quando eu cheguei lá, meu amigo, uma quadra de futebol de salão cheia de caixas de disco. Pacotado cheio. Eu olhei aquilo assim. Mas eu vi, eu tenho exposição. Chega de overdose de disco. Cara, eu fazia assim, ó. Como não daria tempo de eu ver tudo, é impossível, humanamente, fisicamente, humanamente, impossível você ver tudo. Parar, porque é muito, as caixas são pesadas, você tem que arrastar, que o dono do lugar não mexe a mão em nada, ele te larga lá dentro. Ih, foda-se. E você que tem que se virar. Então eu levava uma caneta preta, hidrocor, e uma caneta vermelha. As caixas que eu via, eu fechava de novo, fazia um X, para não voltar nela. Fazia um X vermelho. Tinha um toca-disco lá pra eu ver. Depois. Aí ficava um carrinho de supermercado do meu lado assim, eu ia jogando as coisas nos carrinhos de supermercado. Coisas que eu nunca não conheço, selo estranho, esse nome aqui deve ser legal. Pá. Aí eu ia jogando. Isso no olhômetro. Aí depois você ia para uma sala, aí sentava lá e ia ouvindo um por um. E assim eu descobri muita coisa. Por exemplo, nessa viagem eu descobri o Morocco Mortesque, que é uma música que bateu pra caramba. Bateu pra caramba. Gigolotone. Dance with the boogie, get down. Cause and Effect. Nessa viagem eu descobri também. Então, assim, mas dava trabalho. As pessoas era peneira, né? As pessoas viam no rádio lançamento, porque as pessoas compravam da gente os discos. Comprava do Ivan, o Ivan bancava as viagens. E contei a história do Ivan, né, que ele se transformou num grande vendedor, dominou o mercado. Sim. Então, as pessoas ligavam, a gente vendia para as pessoas, mas as pessoas chegavam no rádio e lançavam, mas não diziam da onde vinha o disco. O pessoal ouvia, né? Não dizia. Tanto é que eu fiquei morando 5 anos nos Estados Unidos, e quando eu voltei para cá, eu via as reportagens e via as entrevistas de determinadas figuras, alguns fariseus. Eu olhava aqueles caras se colocando como protagonista, como se eles tivessem construído a história sozinho, e isso me irritou. E aí eu comecei a entrar, porque eu trouxe, quando eu vim embora, eu fiz a minha mudança. Eu trouxe computador, trouxe tudo. Quando a internet era discada aqui no Brasil. Quando entrou a banda lá, eu acho que eu fui o cliente número 1. Porque quando a mulher tocou o telefone lá em casa, que a mulher falou assim, temos um serviço de banda, eu quero. Eu fiz logo o serviço. Então, aí comecei a entrar em internet, que o pessoal não tinha manha com internet. Eu tinha por causa dos Estados Unidos, que eu morava nos Estados Unidos, estava acostumado. Já estava na frente, né? E comecei a ver pessoas que tinham informação privilegiada se aproveitando da vulnerabilidade das outras pessoas, contando histórias que elas não fizeram, não participaram, ou se participaram, não foram coadjuvantes, se colocando como protagonista. Aí eu encrenquei. Eu estava atrás do balcão, né? Deu defeito. Estava do outro lado do balcão. Primeiro post logo numa comunidade lá, o sujeito contando um monte de história, eu falei, bom dia. Você sabe quem sou eu, né? Estou feliz de ver que você não tinha nem dinheiro da passagem, hoje em dia é uma pessoa bem sucedida, mas estou triste também de ver você querer apagar a história das outras pessoas. Isso é muito chato. Feio. Né? Aí comecei a vir batendo, comecei a brigar. Aí essas pessoas começaram a fazer minha caveira para outras pessoas, como Carlinho encrenqueiro, Carlinho é maluco, Carlinho não sei o quê, Carlinho não sei o quê. Agora tem um detalhe nessa história toda. Eu falo e provo. É só esses espertos, esses bambambãs, que inclusive eu já falei, vocês não são os bambambãs? Por que vocês não deram um upgrade no mercado? Por que vocês transformaram o mercado em merda? Eu nunca vi isso, transformar ouro em merda. Porque o baile era ouro. Os caras transformaram em merda. A sonoridade era muito boa. Pô, cara, quando a gente começou a produzir, eu comecei a produzir também. Eu contei a história aqui. Que eu entrei dentro do estúdio, não sabia nada e coisa e tal. Mas a ideia era melhorar, não piorar. Aí você vai conversar com o cara e o cara fala assim, pô, a gente hoje tem recursos, a gente hoje tem informação.
por que a gente não pode fazer uma coisa bacana? Aí o cara fala isso para mim, o fariseu. O funk, para ser ruim, tem que ser bom. Para ser bom, tem que ser ruim. Eita! Se eu sofisticar muito, as pessoas não ficam populares, as pessoas não vão consumir. O que é não sofisticar muito? Não sofisticar muito é baixar o nível. E de tudo, né? Então coisas que eu só via no puteiro, eu passei a ver no baile. E isso, para mim, foi o fim da picada. Então, isso me afastou, me tirou, entendeu? Eu não suporto nem ver. Porque eu ia em Copacabana para transar disco de noite, de madrugada, e tinha as boates, os striptease. Lógico. Né? A gente aproveitava, ficava do lado da cabine, né? Ficava do lado da cabine ali esperando o intervalo para poder transar os discos e tal. Eu ia, a Disman ia, Samuel ia. O que mais ia era o Adisman, o cara que mais arrumava disco no boate. E aí tinha um show, a gente assistia. Mas eu nunca imaginei que isso fosse uma coisa que fosse colocada da forma que foi colocada no baile. Porque eu acho que isso é subestimar a inteligência das pessoas. Eles pegaram os moleques criativos e não deram uma orientação à molecada. Foram ganhando dinheiro com a molecada. Porque é mais barato, é mais né? fácil, é mais barato. É mais barato fazer uma coisa porca. Carlinhos, eu quero que você produza uma música. Beleza, custa X. Isso já aconteceu. Aí eu falo pro cara, custa X. Não, eu só pago Y. O Y é tipo assim, eu cobro 5 mil, o cara R$110 para fazer uma música. 1%? 1%. 5%? Não. Entendeu? Então, assim, os caras deliberadamente, na fome de ganhar dinheiro, e eles destruíram um mercado, uma cadeia produtiva, que só eles ganharam dinheiro, o resto do pessoal ficou duro. Eles quebraram o mercado, quebraram tudo. Entendeu? Então, eu acho isso muito chato, muito triste, porque eles não tiveram capacidade cognitiva para entender. É quase isso. Não, cara, porque é ser muito burro. Você dá um tiro no pé. Por exemplo, quando eu viajei para os Estados Unidos, o que aconteceu? Eu fiquei duro. As pessoas pararam de comprar disco, as viagens secaram, eu só estava com o estúdio era pouco dinheiro, dependia tinha mais técnicos, não era só eu. E isso foi o troço. Foi apertando. Tomei uma volta boa. Isso aí. Uma volta muito boa, caprichada. Que aí ajuda a despecar, né? Aí eu falei, comecei a ter dívida. Que eu não tinha, mas eu comecei a ter. Comecei a dever o colégio das crianças. Eu não tenho vergonha de dizer essas coisas. Acontece. Para quem trabalha. Bicho, quem trabalha e quem é honesto sofre muito. Aí eu comecei a dever os colégios das crianças. Eu comecei a fazer conta na quitanda. E comecei a vender as coisas. É isso aqui que a gente começa a ficar meio... E aí lá vai disco, né? Aí os abutres se aproveitam. Porque as pessoas, elas se vê você numa situação de vulnerabilidade, ela não te estende a mão. Ela pisa na sua mão. Então, as pessoas foram... Eu fui vendendo as coisas baratas e começou as coisas a irem embora e não resolver nada. Então, quando chegou em 97, eu estava com bastante dívida. Lá? Morando lá? Aqui. Peguei um avião e fui embora. Fui para os Estados Unidos. Mas antes de sair, eu gosto de jogar carta, tarô. Sempre joguei. Antes de sair, eu peguei o tarô para brincar. Aí saiu uma carta que eu nunca esqueci. Uma pedrinha derruba o carro dos senhores do mundo. Eu sei que muita gente vai ficar irritado com o que eu vou falar aqui. Mas uma pedrinha derruba o carro dos senhores do mundo. E é verdade. Eu fiquei 5 anos nos Estados Unidos para poder pagar todas as dívidas, resolver tudo. E lá me dei bem, tá? Trabalhei como DJ da boate, na Illusion, Tongue Groove, fora as festas que eu fiz para Eliette Barcelos, que era uma jornalista que morava lá, ficou minha amiga, que era uma promoter, depois ela foi até assassinada, coitada. Foi assassinada.
Eu fiz a última festa de comemoração do site seeyouinalana.com, que foi comemoração de 100 mil visitas. Eu fui o DJ escolhido para fazer a festa antes de ir embora. Eu fiquei 5 anos nos Estados Unidos. Quando eu voltei, os bailes tinham acabado. Caramba, que vácuo, hein? Acabou. Acabou. As equipes de sons tinham acabado. Uma mudança tudo acabou. Drástica. Inclusive eu encostei o Gramaster. 2000 e pouco, né? 2000 e pouquinho. 2002. Eu encontrei o Gramaster, aí falei assim, Rafael, o que houve, cara? Ele falou, Carlinhos, acabou tudo, cara. Não sobrou nada. Ainda brinquei com ele, mas falei, Carlinhos está de volta. Brinquei com ele assim. Porque as boates também começaram a cair, então a mudança também do baile, de casa noturna. Porque a boate, teve um problema com a boate. Os DJs de boate, eles absorveram o lance do baile funk e absorveram a porcaria também. Começaram a tocar porcaria também. Não houve um cuidado. Porque olha só, eu não sou contra você produzir um rap nacional, eu não sou contra o rap nacional, eu não sou contra a montagem, eu sou contra a baixaria, eu sou contra a coisa tosca, mal feita, propositalmente, para te manter com uma curva auditiva pobre. Curta. Música é cultura, ele tem que elevar o padrão. Uhum. Se você não tem capacidade de elevar o padrão, chama alguém para te ajudar. Mas não faz merda. O que os caras fizeram foi merda. E aí paga barato, não vai vão ter o barato. Eu caguei, tô nem aí. Entendeu? Mas a verdade seja dita. Aí, quando eu voltei, tudo tinha acabado. Tinha dado uma confusão, tudo tinha acabado. Algumas pessoas enriqueceram e ficaram como protagonista da história. E começaram a vender o seu peixe como se eu só, olha, eu sou o cara, olha aqui. Por quê? Porque existia uma coisa chamada funil midiático, que é o fato de você não ter internet, você na frente das câmeras do microfone falar o que quiser. Você fala, é verdade, né? Vira verdade. Certo? Então, só que quando eu cheguei, já começou a internet a popularizar, quando eu voltando aos Estados Unidos, a internet já está popularizando, e aí a casa cai, porque eu começo a desenvolver um diálogo com as pessoas através de Orkut, através de Messenger, ICQ. Né? Eu começo a desenvolver um diálogo com as pessoas ali, e eu nunca trabalhei numa rádio, eu nunca trabalhei numa gravadora, eu só fui no programa da Xuxa para quando foi o primeiro programa de funk, eu me apresentei lá no Festa Funk, mas depois nunca mais fui em programa de televisão, nunca fui nada. Mas todo mundo me conhece. Todo mundo sabe quem é o Carlinho. Eu não sou produto da mídia. Uhum. Faz parte da história raiz. Eu sou a história. É diferente. E podendo contar aqui, né? É diferente. Então, os DJs, rapaziada, Carlinho, você voltou, Carlinho, pá. E aí eu comecei a criar um problema, que é começar a falar e desmontar as falácias, as histórias. Porque eu vi um fariseu, numa entrevista, dizer assim, eu inventei o funk nacional e tirei o pessoal da mão dos mafiosos do vinil. Ora, my friend, os mafiosos do vinil foram que construíram o movimento e que, inclusive, possibilitaram a essa marisia a ser alguém na vida. Positivo, né? Entendeu? Porque se não fosse a boa vontade de nós distribuirmos os discos, porque os discos foram distribuídos, foram vendidos para as pessoas, porque ninguém tinha disco, se não fosse o contrabandista, o mafioso, eu não me considero contrabandista, eu sou um corsário. Tem o pirata e o corsário. Porra, agora ele deu uma elitizada na pirataria. Entendeu? Então, se não fosse essa luta para descobrir as coisas, trazer as coisas, equipamento, isso, eles não chegariam a lugar nenhum, porque não tinham nada. Ia ter mais delay, mais atraso. Os discos para tocar na Rádio Tropical eu ia lá em casa para apanhar. Claro que não era só eu, Samuel emprestava, mas também o Carlinho, lá em Niterói, no Barreto em Niterói, lá na rua Carlos Gomes, o nego ia lá, subia 4 andares de escada para sair com os malotinhos, poder tocar, para poder ser alguém, graças aos mafiosos do vinil. Então não vem com esse papo furado de que inventou a roda, não, porque não inventou, não. Agora nós podemos também falar dos contratos leoninos.
com os MCs que chegavam com músicas lá e eu pegava 50%. Se não fechar comigo, eu não toco sua música no rádio. Quem é mafioso aqui? Quem construiu o movimento através da sonoridade? Ou quem mafiou e usou e enriqueceu as pessoas, e meia dúzia ficou rico e centenas morreram na pobreza? Tem MC que morreu roubando toca-fita no morro. Então não vem com esse papinho de mafioso do vinil não, que não cola. Tá? Não inventar porcaria nenhuma. Sempre houve o aculturamento da música. As pessoas aportuguesavam, usavam, tiravam do inglês, botavam no português e cantavam dentro dos bares. Vou dar porrada, porrada vai comer lá fora. Hold back the war. Mamma mia. Eu falava o quê? Fudeu, esse cara assim. Né? Então não vem com esse papo furado de dizer que inventou alguma coisa, não, porque você tocava rock e as pessoas aculturaram o rock. Você tocou a disco, a noite vai chegar, o pensamento vai tomar. A pessoa culturou aquilo, pegou a disco, transformou na música brasileira. Fez uma música disco brasileira. Entendo. Quando o funk foi para vitrine, a música do gueto foi para vitrine. Entendi, esculhambou. Não esculhambou. Ela também foi aculturada. Ela já vinha sendo aculturada desde a época do soul. Por exemplo, Do It Fruit. Do It Fruit, eu cantava pauta do South Side Coalition. Hey, get up, sit and jam and dance. Eu cantava, ei, me dá, senão vai ser fuder. Então, assim, sempre houve isso. Uma brincadeira, né? Sempre houve essa coisa de se transformar uma coisa que você não entendia. Entendeu de outro jeito. E você colocar de outra maneira. Como sempre houve a Melô, que foi inventada pela Rádio Mundial. Esse papo da Melô, para facilitar, devido ao nome das músicas serem em inglês, às vezes havia uma dificuldade. Mas acontece que tudo que é usado de uma forma errada acaba mal. Por exemplo, os caras pegaram, emburreceram a galera com esse papo de melô disso, melô daquilo, melô disso, não informavam o nome das músicas, subestimaram a inteligência das pessoas. Estou falando do funkeiro. Sim. Ao passo que o pessoal do R&B, do movimento, sabe? Que charme não é ritmo, é movimento. Você chega para o cara que curte o R&B e pergunta para ele, ele fala para você, eu quero ouvir o Kurt Harrison, eu quero ouvir, ele sabe o nome da música, ele sabe o nome, por quê? Porque ele foi informado. Então o funkeiro, ele não foi informado, ele foi subestimado. Então deram a ele melô da galinha, melô de não sei o que, melô de não sei o que, que legal, batiza aí. Cara, uma total imbecilidade. Verdade. Você está fazendo um pupurri da época. É um processo de imbecilização. Informar o pessoal. Carlinho, vamos falar aqui do Nikit das Antigas? Está na hora. Vamos chegar a 5 mil. Vamos chegar a 5 mil aqui no nosso Insta. @Nikit das Antigas. Dá uma chamada aí. E quem tiver tempinho, dá um pulinho lá no YouTube e assiste as nossas entrevistas, né, meu amigo? Ei, diretoria! Então, que mais a gente está podendo falar? Eu falo mesmo, não gostou, dane-se. Não, aqui a gente está aqui para contar a história. E a história. Entendeu? Histórias e a história então, assim, da música. O que aconteceu? A música é arte. Toda vez que você tenta controlar a arte, você destrói a arte. A arte ela tem que ser livre. Então os caras se acharam donos do mercado, acharam que podiam controlar, fazer acontecer, mas uma pedra derruba o carro dos senhores do mundo. Então, quando eu voltei e vi tudo isso... É que você ficou afastado, quando volta você enxerga de outro jeito, né? Eu falei, realmente, uma pedrinha derruba o carro dos senhores do mundo. Foi um Carlinhos saiu de cena. Porque eu viajava praticamente todo mês. Eu corria atrás para poder... Eu e o Tony também, o Tony Ministra, a gente corria atrás para descobrir novas músicas, para as pessoas chorarem dentro do baile, cantarem dentro do baile, pularem dentro do baile. Aí os caras colocaram o rap, nada contra, mas foram tirando a identidade do movimento. E aí, como ficou mais fácil fazer uma coisa mais tosca, e ficou mais fácil fazer uma coisa sem responsabilidade, apelativa. Então, primeiro, os caras transformaram o baile numa coxa de retalhos. Para começar a conversa.
que é a coxa de retalho? O sampler, com vários pedacinhos de música, você bota. Existe a arte do sampler, e aquele lance que eu falo, jogar a música é uma coisa, fazer a magia é outra coisa. Existe o cara que pega a MPC, mesmo usando o sampler, ele faz arte. E existe o cara que pega a MPC e usa o sampler e faz uma cagada fenomenal. O que prevaleceu foi isso. A cagada. Né? E outra coisa, se tirou a sensibilidade, foi se animalizando as pessoas. O DJ ele é um maestro. Se tirou a maestria do DJ. Entendeu? De que maneira? Hoje em dia tá tendo baile? Tem, Tem, tá, né? Mas tá voltando de outra maneira. O DJ, Depois você conta. ele, por exemplo, eu quando estou tocando, eu tenho uma particularidade comigo, que quando eu estou tocando, eu me sinto como se estivesse fundido no público. É uma coisa interessante, não sei como é que é. Então, assim, eu sinto que eu posso conduzir, controlar. É uma coisa estranha. Sabe o que é? Mas a gente entende. É uma coisa A estranha. gente se funde, né? Então, o que é mais fácil? Os caras criticam, porque o disco importado é caro, tudo que é bom é caro, meu filho, desculpe. Eu não tinha dinheiro, andava com duas calças, eu lavava uma, passava outra, lavava uma, mas tinha disco. Porque eu me esforcei trabalhei para ter aquilo ali. Então trabalhe e se esforce para você ter. Não venha me criticar e dizer que o disco está caro, que não sei o quê, corra atrás. Entendeu? Então o que acontece? Os caras animalizaram as pessoas da seguinte maneira. Você pega uma música, como Arabian Príncipe, linda, sintetizadores maravilhosos, uma programação de bateria maravilhosa. Quem tem de engenharia de áudio vai sentar assim, um Just Give the DJ a Break. Eu entendo de engenharia de áudio, eu sou engenheiro de áudio. Vai ver lá, porra, o reverb o cara usou, porra, cara, tipo de compressão o cara usou na caixa para a caixa instalar. Porra, ali é uma obra de arte. Aí o cara pega só o pá. Aí passa 20 anos tocando Voltimix. Pô, bicho. Isso animalizou as pessoas, tirou a sensibilidade das pessoas. As pessoas não ouviam mais uma música inteira, só ouviam pedacinhos de música. Hoje tem DJ TikTok. 15 segundos, Deus me livre. Como é que pode fazer isso? Aí, o que aconteceu? As pessoas não acostumaram mais a ouvir música, passaram a tudo muito rápido. É tipo arquitetura. Eu olho, a arquitetura moderna é legal, é bonito, conceito, tudo mais. O cara vai lá, risco assim, outro risco assim, tudo em aço, e pá, lindo, bacana, legal. É moderno, é bacana. Mas aí o cara vai lá no quadro, joga uma lata de tinta no quadro, pendura um ovo lá. Arte moderna. Eu sou um imbecil, porque eu não entendo essa porra. Para mim, um ovo com um monte de tinta jogada em cima. Mas eu gosto do impressionismo, da coisa. Eu frequentei vários museus, eu gosto de ver. Você olhar a pintura assim, você vê como se o olho estivesse vivo. Entendeu? Então, assim, eu sou, não sei. Artista. Eu sou velho. Artista velho, tá bom. A nossa geração, ela enxerga de uma outra forma. E essa geração moderna, ela é muito rápida. É tudo muito para agora. Eles não apreciam detalhes. Mas agora eu vou defender essa geração. Quando eu vou dizer essa geração, é essa agora. Esse pessoal de agora. Esse agora. Não é o anterior a esse não. Que não somos nós ainda somos anteriores. Tem outras. Já tem, a gente essa tá muito agora está muito legal. Por que eu digo isso? Porque tem uma galera, aquele lance do vinil que a gente está conversando, tem uma galera agora que percebeu, sacou a jogada e está começando a se inteirar das coisas. Não está com aquela cabeça vazia, recebendo tudo que o nego dava. Devido à quantidade de informação, eu acho que eles estão começando a entender a sutileza das coisas. Aí você pega uma rádio da positividade, só toca a música pra frente, animada, mas só tem ela fazendo isso. Eu não escuto outra rádio, eu não escuto rádio há anos, porque a gente tem nossos essa ganchos. Galera aqui, essa é a minha esperança, que essa galera nova vai mudar esse mercado. E muito remix está sendo feito, as pessoas estão muito escutando. Muito talentosos. Tem o Daniel Goulart, faz uns mixes bacanas, o
próprio Marcelo Abreu faz uns trabalhos bacanas. Meu primo, o trabalho dele O pessoal tá sinistro. Vintage Culture faz um trabalho bacana. Pô, quando eles fizeram... Uma galera, eu fiquei feliz de ver essa O Muxaque, rapaziada. moleque, Muxaque, agora Eu fiquei bombando. muito feliz de ver essa molecada evoluir. Uhum. E tem um detalhe, eu venho conversando com essa molecada desde lá de trás. O Marcelo me conheceu numa desses grupos de internet dando expor. Aí o Marcelo entrou em contato comigo e falou assim: cara, quem é você? Você é de Niterói? Pergunta ao Marcelo. Você é de Niterói? Eu nunca vi alguém dando expor no sujeito lá, que eu não vou falar o nome. Aí eu falei: eu dou expor mesmo. Aí Marcelo, quero te conhecer, aí marquei com esse Marcelo novinho. Com esse Marcelo, molequinho. Aí instalei o Pro Tools para ele, botei os plugins, ele começou a brincar e hoje ele tem a própria gravadora dele, Da Aureum. produtora, Aureum. Acho que é Aureum. Fez os trabalhos bacanas, Tá. entendeu? Então assim, eu fiquei muito feliz, porque eu já venho conversando com essa galera mais jovem há muito tempo. Eu venho orientando. Eu lá atrás, no ICQ, eu ensinava nego a programar, no Fruit Loops, falar sobre os programas, fui conversando, fui dando informação. Jogando informação. Lá na época do Orkut, nós criamos uma comunidade chamada Global Bass Alliance. Então, essa comunidade tinha o DJ Debonier, tinha o Egyptian Logger, tinha o pessoal lá de fora e a gente aqui, entendeu? Daí surgiu várias coisas. Hoje em dia você vê Steve B fazendo baile dos sonhos. Mas começou lá atrás, a gente trocando informação. Eu conversando com o Papa Willy, que é o historiador mundial do Miami Bass, que ele diz que eu sou embaixador, né? Bacana. Entendeu? Com os projetos, as coisas. Mas a rádio não via nada disso. A rádio só tocava nojeira. Nojeira. E a gente fazendo altos lances, até me desanimei um pouco depois de uma certa época, porque você fazia o troço para quem? Tocar aonde? Porque os caras só queriam ver aquela coisa. E aí eu fiquei um tempo assim. Mas o aprendizado sempre é o aprendizado. O conhecimento a gente sempre acrescenta, né? Então eu sou, hoje, posso dizer para você que eu posso produzir como qualquer coisa. Não só eu, mas essa galera nova também. E principalmente uma coisa, essa galera nova, ela me trouxe muita alegria, porque ela me deu de volta. Assim, eu ensinei e agora eles me ensinam. Isso é muito bacana. Então foi muito bacana para mim, porque se eu chegar lá na casa do Marcelo e ele souber alguma coisa que eu não sei, ele tem prazer de me mostrar essa mostrar coisa e conversar. O Daniel a mesma coisa. E chega para mim: Carlinhos, você já viu isso? Não vi não. Pô, legal pra caramba. Aí começa aquela troca de informação e eu vou lá já nos tutoriais do YouTube e já vejo o tutorial, quer dizer, eu me mantive atualizado. Por quê? Porque eu não fui egoísta, porque o conhecimento é para ser distribuído. Então a arte é isso. A arte você tem que doar para você receber. Então a partir dos momentos que os caras pararam de doar, os caras quiseram controlar, quiseram manipular, quiseram ser os donos da arte, ela morreu. Morreu, o baile morreu. As noites em Niterói eram lindas. Às 5 horas da manhã a gente estava ali onde é o museu hoje, não era um museu, era um monte de cachorro quente, negócio de cachorro quente. Isso não existe mais, não existe noite. Porque os caras trouxeram o troço para dentro das comunidades, o tráfico tomou conta do negócio. Entendeu? Então assim, mas tudo por dinheiro, vale tudo por dinheiro, né? Pô, não é e assim, o público, de uma forma geral, é que perde. Né? Aí outra coisa também que eu vejo, isso é uma crítica que eu vou fazer, e me perdoe aqueles que se sentirem só mais um pouquinho. Né? Não, olha só, rapaziada, tem muitas pessoas hoje fazendo baile flashback que não vivenciou a época. Sim. Eu acho legal que vocês façam os bailes de flashback, acho legal tudo isso também, mas vocês também deveriam se informar com as pessoas que vivenciaram a época, ou até mesmo convidar, eu estou já botando um convite. Porque eu vejo o cara fazer o baile flashback, por exemplo, eu vi um cara fazer um baile dentro do Clube Central em Caraí, por exemplo, e não tocar um Your Song.
Clássico dos clássicos. Entendeu? O cara não sabe, não viu, ele não sabe o que aconteceu aquilo ali. Agora que o nego veio tocar um Simple Minds, que até então ninguém tocava Simple Minds. Tinha até esquecido. Né? Então, assim, certas coisas, às vezes a gente quer falar ou quer dar uma dica e tudo mais, mas as pessoas são tão voltadas para si mesmas que elas não abrem, não conversam. E isso é ruim, gente. Porque assim ninguém cresce. Para dentro ninguém cresce. Você tem que conversar, você tem que expandir, você tem que trocar ideia. Uma coisa engraçada é que o flashback ele tem a conotação pra gente anos 70, 80. Aí teve um post de uma mãe, devia ser os 38, tal. Aí a filha de 15 anos, mãe, nós vamos fazer uma festa dos anos 2000. Mas como assim festa dos anos 2000? 2000, 25 anos. Anos velhos. Sacou? Aí eu achei isso, falei, caraca. Mas pô, você vê Cala, essas coisas são, porra, tem tanta coisa bonita ali. Pô, estão refazendo tudo, de maneira, toca muito. Muito remix bacana sendo refeito, mas muito remix ruim. O remake. Muito remix ruim também sendo feito. Também. Mas a gente escolhe, né? A gente escolhe, né? A gente escolhe o bom. O problema é o seguinte, eu tenho uma crítica a fazer. O cara pega uma música do Quincy Jones, que é um maestro, uma coisa maravilhosa, bota uma batida, faz uns edits, lima o Quincy Jones e bota o nome dele. Meu remix, minha música. Faca. Pera aí, gente, cuidado. Eu sei fazer qualquer tipo de remix, sei fazer qualquer coisa. Eu tenho medo. Eu tenho muito respeito à música. Quando eu vou fazer um remix, eu tenho vários remixes feitos, vou mandar para você. Muito bom. Gosto disso. Eu faço para criar uma assinatura. Quando eu vou tocar, eu crio uma assinatura. Eu não faço para distribuir. Saquei. Entendeu? Eu tenho medo de mexer numa música que é consagrada. Então, mas quando um cara faz uma coisa bacana, como o cara fez com o Don't You, o cara fez e botou no Instagram, aí eu olhei e falei, porra, ficou. Cara, o cara fez simples o que o cara fez, mas é a cara da pista. Sabe aquele coço? A pista vai ajoelhar aqui? Uhum. O cara fez. Eu nunca tinha pensado daquela maneira de fazer. Eu falei pro cara, imediatamente, meu irmão, boa tarde, amei o seu remix, eu quero. Entendeu? Aí eu bato palma. Mas, pô, também eu não vou ficar batendo palma pro maluco dançar. Tem umas coisas muito ruins sendo feitas aí que foge totalmente a essência do negócio o cara perde a música. Se você ficar mudando muito, perde. Perde. Então, assim, às vezes, eu costumo botar nos meus, eu não boto remix. Eu boto edit. No meu eu não boto remix. Porque você ter um remix, o que é o remix? Você tem que ter todas as tracks abertas. Começou a conversa aí. Segundo, você vai ter que criar coisas diferentes ali. Novas linhas melódicas, vai ter que criar uma nova introdução, isso envolve músico. Então, se você vai produzir um remix, é produção. Agora, se você vai fazer um edit, aí é uma edição, você está fazendo uma edição. Pegando os elementos próprios da música e editando ali de uma maneira bacana. Agora, um remix, para mim, necessariamente, ele tem que ter algo a mais. Né? Tem que ser diferente. Você tem que olhar e falar assim, pô, é diferente. Aqui o cara arrebentou. Os caras lá fora fazem isso. Se você pegar as músicas remix da época, lá do Paradise Garage, Francisco Arcobian, aquele pessoal todo dia ali, aqueles caras, eles, pô, quando você. Um remix é um remix. Você pega um Distrain, 10 minutos quase ali, uma intro totalmente diferente, novas tocadas de guitarra, é um remix. Agora você pegar os elementos da música e só editar, para mim é um edit. Entendi. Entendeu? Outra coisa também, para mim a música é atemporal. Música boa fica atemporal. Música boa, isso é uma frase que eu sempre falei, música boa é atemporal. É atemporal. Mas Perfeito. houve uma galerinha dos bambambãs
que começou a criticar a gente que tocava as músicas antigas, né? Porque nós éramos viúvas, que nós éramos atrasados, retrógrados. Mas essa galerinha que falou isso, esse pessoal que cresceu fazendo remix de música antiga, que pare de fazer remix de música antiga. Para de roubar frase das músicas disco. O timbre, a melodia. Para de roubar e cria. Aí quando você criar algo do zero, como os caras fizeram, como o Jorge Moroder sentou no sintetizador e desenvolveu aquela linha melódica, aquele timbre foi construído. Hipnótico, tudo aquela construído, coisa hipnótica. É construído com a síntese analógica, que eu fiz até um curso de síntese analógica para entender isso. Aí você vem falar comigo. Agora, enquanto vocês estiverem copiando, roubando frase, trazendo música para dentro do estúdio dizendo assim, olha só, eu gostei disso aqui. Aí o cara copia, por favor, fique calado. Vai no Moisés, separa ali, pega... Não é Moisés, não. Nós estamos falando de remix feito por várias pessoas ao longo do tempo que chegaram num nível bom devido ao apoio das gravadoras, porque tinham acesso às gravadoras, e as gravadoras bancavam, e aí havia verba para ter músicos do lado, e aí você podia pagar para dizer para o cara, e aí você chegava com um disco e você, olha só, essas cordas aqui, eu adorei essas cordas, dá para fazer alguma coisa nesse sentido. E aí quando você ouve o remix das pessoas, é lindo, é bem produzido, é maravilhoso, mas não tem nada de originalidade. Dali foi chupado daqui, chupado dali, chupado de lá. E quem conhece música como eu conheço, e eu conheço mesmo, porque eu vivo da música, não posso admitir que pessoas como essas cheguem e digam que nós somos retrógrados, atrasados, já que eles estão bebendo na fonte do retrógrado e do atrasado. Para poder criticar a gente, tem que fazer uma nova... Eu toco. Faça que eu toco, vou bater palma. Mas faz. Entendeu? Então, por isso que eu não faço. Porque se você eu já fica nessa preocupação, né? Tem que ter verba. Se eu for fazer um remix, Carlinhos, eu preciso fazer um remix. Vamos fazer. Verba, dinheiro, para mim contratar as pessoas que eu preciso contratar. Que aí a gente faz uma reunião, faz tipo a Motal, reúne 3, 4. Porque nem na Motal o nego fazia nada sozinho, eu fico assinando aí tudo aí. Fulano, Zezinho, Guinho, Luizinho, o cara assina lá. Porra, na Motal, que foi a maior gravadora, eu reunia não sei quantos compositores, chamava o artista, falava, o perfil dele é esse. Todo mundo trabalhava em cima do perfil do cara para poder sair alguma coisa. Mas aqui não, os inteligentes, espertos, fazem tudo sozinho, assinam tudo sozinho, como se eles começassem começo, meio e fim. Então eu penso diferente, eu sou medroso. Eu quero fazer alguma coisa? Vamos fazer. Vamos fazer pessoas competentes, capazes, e aí a gente vai fazer uma conversa, uma reunião, ver o perfil da pessoa, ver como é que vai se tratar aquilo. Aí sim a gente vai fazer um trabalho decente. E eu sou capaz de fazer qualquer trabalho, em qualquer estilo. Basta os profissionais. Mas tem que ter equipe, ferramenta, entendeu? Então esse papo de dizer que faz, acontece tudo sozinho, é mentira, não faz. E não fez. Não faz e não fez. Então, isso é importante falar. Desmistificar. Desmistificar. E todo mundo tem que trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. E eu não faço, ninguém faz. Vem para esse papo dizer, eu fiz sozinho. Não faz. Porque você. Quer ver? Vamos dizer que você fez uma coisa no seu quarto. Fechou as portas, fez alguma coisa ali. E as suas referências? Não valem nada? Você buscou de algum lugar a informação? A informação veio de algum lugar. Você nasceu sabendo? Eu não nasci. Ninguém. Eu estou sempre aprendendo. Então, isso é uma coisa muito importante a ser dita. Porque tem um monte de ego, superego aí, que acha que é a última bolacha do pacote, mas não informaram a ele que existem várias fábricas fabricando bolacha por aí. Então eu adoro essa nova geração, porque eles estão comendo essas pessoas com farinha. Eu adoro ver, conversar. É bom treinar os novos, né? É bom aprender com poder passar isso para os mais novos, que não adianta. Eu vou morrer aprendendo. Tudo teve uma base. Vou morrer aprendendo. Porque minha cabeça é um radar. Fica aberta. Mas eu estou gostando desses últimos anos da sonoridade. Dos últimos 5 anos para cá eu estou vendo uma coisa muito boa. Que ficou um limbo aí no meio. A democratização da informação.
A internet, hoje em dia, você pega aqui, vamos supor que essa caneca seja um plugin. Galera, plugin são instrumentos virtuais, ou coisas que na vida real são colocadas, emuladas dentro de um computador. Tipo um teclado, uma bateria, isso mais. Vamos supor que eu pego essa caneca aqui e não sei como é que ela funciona. Vou lá no Google, como é que funciona aquela caneca lá do Nikit? Aí aparece um bebê com a chupeta, tio! Tio! Isso aí funciona assim, olha! E tá lá o tutorial para você aprender. Hoje em dia só não aprende quem não quiser. Só faz coisa ruim se o cara não tiver talento mesmo, se não quiser. Porque tá tudo aí. Não, hoje tem muito DJ que é o seguinte, eu aí. vou pagar uns produtores para fazer um ghost, vou entrar no estúdio, botar um monte de roupa maneira. E vai ter choque no mix, entendeu? Um monte de choque no mix. Aí, pá, e aí tem um equipamento, pai compra equipamento, faz um cursinho, sou DJ. E faz o Instagram, bomba, paga, mas não vai. Mas não vai. Mas não é. Não entendeu? vai. Ele pode até estourar, vamos supor, ele pode até fazer um tempinho. Mas vai passar. Daqui a algum tempo acaba. Entendeu? Então, gente, vamos estudar. Tá tudo aí pra gente. É a melhor época. Tem informação adoidado. Temos pessoas competentes adoidado, trocando ideia. Rapaziada tá trocando ideia. Todo mundo tá aprendendo com todo mundo. Então, é a melhor época. Eu não vou estar mais aqui quando isso estourar. Isso é só o começo. Eu não vou estar mais aqui, mas eu deixo esse papo, rapaziada. Deixa as plantinhas. Deixa mostrando as plantinhas. Entendeu? Vamos estudar, vamos fazer, tá tudo aí, só não faz quem não quer. Pô, eu essa semana comprei um pacote de plugin da Universal Audio, né? Eu já queria comprar, mas andava meio duro porque eu fiquei doente em dezembro. Eita. E aí eu passei muito doente, muita dor nos meus rins, essas coisas todas. E aí eu passei esse mês de dezembro e janeiro ruim. Mas graças a Deus não foi nada, eu me recuperei. Né? Eu pensei até que fosse próximo alguma coisa. Falei, ferrou. O bicho pegou, agora ferrou. Pra cá embaixo meu passaporte, eu. Mas não, graças a Deus. E aí eu fiquei duro, porque eu deixei de fazer um monte de trabalho. A gente. E como eu sou Independente Futebol Clube, travadaço. Quando chegou agora, eu já comecei a fazer as coisas, aí começa a entrar o dinheiro, começa a me movimentar. E aí eu comprei o pacote da Universal Audio. Meu amigo, para quem sabe usar, eu testei o troço, e eu tô acostumado com equipamento analógico. Original. Então o meu ouvido ele está timbrado analogicamente. Então eu sei se é ou se não é. Se é original. Eu sei o que é um Pultec, eu sei o que é um Universal Audio compressor 1176, eu sei, meu ouvido sabe. Essa semana me surpreende. Eu peguei o compressor, comecei a brincar com ele, que eu peguei uma música para editar, para brincar. Cara, você usou um compressor dela. Nossa, tá caminhando de uma forma que as amostragens que estão sendo feitas, ainda mais agora com a inteligência artificial, cara, é só alegria. Praticamente a mesma coisa. O que está faltando? Criatividade. Porque a técnica está aí, mas as pessoas estão com preguiça de pensar. Estão recebendo o troço pronto. 500 mil loop, compra um pacote com 50 mil loop. Aí tu fica 2 horas lá, pum. Cara, isso aí. faça a sua bateria. Faça errado, mas faça. Porque você errando todo dia, uma hora você começa a entender, começa a acertar. É que nem o Scratch. Quando eu comecei a fazer o Scratch, eu olhava pro vídeo assim, ficava desesperado. Que é rápido, né? GLC. Aí ele entende de vídeo. Antigamente você gravava a fita numa velocidade diferente, ela ficava mais lenta. Você lembra disso? Fita como é que é o nome dele? Mi? Tá falando contigo, diretor? Antigamente, quando tá a gente tinha o fone. videocassete, você tinha a fita, você podia gravar em 6 horas, era velocidade diferente e uma velocidade menor. 2 horas. E eu botava uma velocidade, botava um vídeo numa velocidade diferente para ele ficar mais lento. Para mim poder enxergar a velocidade do dedo. Porque eu botava no videocassete porque eu não conseguia ver o que o cara é muito fazia. rápido. É muito rápido. Aí, para mim aprender, eu botei 2 tocadiscos do lado da minha cama. Já acordei de madrugada para botar o iPhone.
Na cama eu nunca Dormindo botei lá, no K2, não. Botava, não, juro por Deus, cara. Então, assim, o início, uma dificuldade, cara. Muito. Uma dificuldade. Mas aí tem um dia que dá um estalo. Então é o que eu falo pra galera, faça, tente, não Que a desista. fichinha começa a cair. Uma hora vai dar o estalo. Então foi assim com o Scratch. Depois eu fiquei 10 anos sem fazer Scratch. Aí voltei, uma desgraça. Aí falei, putz, Desaprendi, Pera né? A mecânica do negócio. não, e Os também dedos, né? é físico, o negócio é físico. Scratch é uma coisa física. Você tem, cara, a tremidinhas, pô, é difícil. Aí eu comprei o phaser. Primeiro que eu acabei com as agulhas, né? As agulhas estão muito caras. Falei, peraí. Vou botar uma mais em conta para poder. Não, comprei Não? o phaser. Falei, vou comprar o comprou. phaser. Comprei 2 phaser. Aí comecei de novo. Aí liguei para um amigo meu, Fábio do Castelo. Falei, Fábio, meu amigo pra caralho. Tô com dificuldade na tremidinha. Fábio ria pra caralho. Cara. Tava- Aí, Ali. Aí treinei. Começou a fluir. Mas por quê? Porque você tem que treinar, você tem que assistir, você tem que fazer. Agora, se você pega o troço pronto, seu cérebro se acomoda, você não vai aprender nunca. Entendeu? Então eu digo para a rapaziada mais nova, você faça, mesmo errado. Não mostra para ninguém não, faz o errado para você ali, erra. Uma hora você vai acertar. Então nós vivemos um tempo maravilhoso, né? Que assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso, de ver tudo isso, né? Pegar a década de 70, peguei a década de 80, peguei a década de 90 até Foi uma 97, mudança. né? Depois A peguei internet, 2000, né? Entra a internet. peguei 2000, tudo tocando, e tô até hoje. Até hoje. Como é que estão os bailes hoje? Qual é a sua informação das festas de baile? O baile, as equipes estão remontando as equipes, o pessoal está remontando as equipes. Voltando, mas o estilo musical ainda é do lado novo ou está buscando a sonoridade antiga? A sonoridade antiga, há uma certa reticência ainda, em função, inclusive, de não haver muita coisa ainda chegando nova. Mas já que está começando a pintar várias... Está começando a chegar agora as novas sonoridades, porque, primeiro, o gringo, o americano, descobriu o Brasil, né? Porque até então ele não sabia que ele era sucesso aqui. Então, assim, por exemplo, Lydia Lee Love veio no Baile dos Sonhos, ela não sabia que ela era sucesso, né? Então, assim, o Shai G ficou surpreso com a reação do público, todo mundo cantando as músicas dele. Os caras não sabiam que eles eram sucesso aqui. Então, isso gerou uma onda de freestyle, dessas coisas. E os caras do Miami Bass, os caras do freestyle vieram aqui pela primeira vez, olharam também, se surpreenderam. O Steve B já é mais malandro, já está aqui já há um tempão, com a pau, aquela coisa toda. Mas eu tenho impressão comigo que ele guardou um pouco isso com ele, agora sim que ele liberou geral. Né? Então a Niesa veio também, veio o Samuel, veio o pessoal. O nome das equipes é o mesmo pessoal que está voltando ou tem a galera Não, já é voltando? nome diferente. Por exemplo, a Cashbox, com a morte do Marcão, o Clezinho, que era da Aquarius, comprou o nome Cashbox e fez a Super Cashbox. Então tem uma galera da antiga que está refazendo e tem uma galera que está dando prosseguimento ao legado, ou seja, Mais antenado. os donos antigos permitiram que eles usassem o nome, né? Ou são sócios deles. O cara entra com a grana, vamos fazer de novo, vamos para dentro. O que é ruim assim que eu acho que está acontecendo? Durante todo esse tempo que eu voltei de viagem, que foi em 2022, eu venho trabalhando e brigando com... Porque é o seguinte, tem gente que sai, mata um leão por dia, né? Eu saio na porrada com a selva. Então, durante esse tempo, não só eu, mas tem uma galera trabalhando para mudar o lance da música, para trazer valores para dentro do baile, trazer música na música, aquela coisa todinha. Aí a gente chama isso do funk da antiga, vamos dizer. O que acontece? Tem uns lesados que faz o baile com o nome funk da antiga e chega lá e começa a fazer porcaria. Então desfigura o negócio.
isso sempre vai existir. Eu gostaria, assim, nada contra o que eles fazem, é o nicho deles. A mosca gosta disso, essas coisas. A abelha gosta de outra coisa, né? É o nicho deles. Eles não vão deixar de ganhar dinheiro porque meus lindos olhos azuis. Não vão. Porque eles têm o nicho deles. Então eu gostaria que eles ficassem no nicho deles. Não pular para lá de cá, quando a gente consegue consertar as coisas, começa a criar os bailes de flashback, começou a criar as coisas bonitas, a arte do DJ, a mixagem, coisa e tal. Aí o cara sai daqui, pula para cá, porque ele acha que ele é DJ, que ele pode fazer qualquer coisa, que ele é a pica das galáxias, aí começa a fazer merda, cagar aqui. Ele pode, cara, fica lá no seu canto, cara. Você não gosta de produzir isso? Fica nisso. Eu gosto de produzir aquilo, fico naquilo. Entendeu? O que está estragando é isso, que não há uma noção por parte das pessoas. O desconfiômetro está quebrado, entendeu? O ego é muito grande, então os caras começam a se invadir, aí acaba estragando, porque às vezes, por exemplo, eu faço uma festa bonita, faço uma festa bacana, aí todo mundo vem, o pessoal até mais antigo mesmo, vem, o cara traz a esposa, traz a filha, aí o troço começa a dar certo, o pessoal faz o passinho, começa a tocar as músicas legais, coisa e tal, bababá. Começa a criar identidade? Cria uma identidade. Aí, um cara aqui é amigo de cara daqui, aí começa a se encostar, vai indo e tal, encosta ali. Aí um dia o cara convida ele, vai lá, toca lá um pouquinho. Chega lá, o cara começa a fazer merda. Você, que foi ali para curtir uma coisa de qualidade, você vai embora. E aí para voltar de novo? Você vai embora. Já não está saindo. Né? Mas olha só, a nossa rapaziada que gosta de música bonita, a rapaziada que gasta. Que gasta. Sim. Não vai para pular, para brigar ou para zoar. Vai para gastar. Quer sentar numa mesa, quer tomar uma cerveja, quer comer alguma coisa. Pedir um combo. Quer dançar com a esposa ou com a namorada. Outra cabeça. O cara que moleque quer zoar. Então é o seguinte, rapaziada, vocês querem zoar? Vai lá para zoação. Agora, se vocês entrarem aqui, tem que entrar na linha. Então eu sou a favor de determinadas regras. Por exemplo, quando eu fui para o Palladium pela primeira vez, cheguei na porta, eu tive que voltar. Não entrava de tênis. Cheguei na porta, o cara falou, olha... tinha uma moda assim, né? Só de sapato. Você não pode entrar, porque eu perguntei por quê. A Acrópole é de sapato, porque você Nebelagem sai é de tênis. Né? Eu falei, ok. Aí eu falei, se eu for em casa e voltar, eu entro? Ele falou, entra, problema nenhum. Eu fui, peguei o metrô, fui em casa, Botou um sapato. botei um sapatinho, voltei, entrei, curti o Palladium. Então eu acho que determinadas certas coisas são importantes para filtrar, entendeu? É basicamente isso que eu penso. A história é essa, eu trouxe muita coisa, fiz muita coisa, nem falei tudo, mas aproveitei o botar tempo. Um carimbo aqui, que é para contar a história dos verdadeiros. Aproveitei o da tempo origem. para conversar com a galera mais nova. Isso é legal. Né? Para que eles entendam o legado que nós deixamos, da coisa bonita, e, né, que embora tenha sido desvirtuado ao longo do tempo, mas que eu confio em vocês, confio nessa galera mais nova, e eu acho que essa galera vai mudar a jogada. Tem um pessoal bom para fazer Gente, essa vai virada fazer aí pra montagem? gente. Faz uma montagem bonita. Vai fazer um rap? Faz um rap bacana. Eu gravei vários raps bonitos. Eu gravei um rap que não saiu em lugar nenhum, mas gravei, guardei na minha cabeça. Era um cara falando sobre a roupa que eu usava no bar. Ele falava, vou dizer qual é a onda do funkeiro, é usar boné. E o cara começava a descrever uma coisa lúdica, bacana, bonita. Não precisa dizer que vai dar tiro, que tem que arrastar não sei o que no chão, tem que jogar o furinho avanço, tem que uma madeira da cheia. Para com isso, gente. Certas coisas em 4 paredes. Tem coisa que não precisa falar. Que isso, para com isso. Cara, até o Paulinho Gogó fala, é mais engraçado falar uma gíria engraçada do que o palavrão, do que não sei o que, o pessoal ri muito mais. Ele não entende. A imagem da mulher. A mulher bem vestida, com uma nesga aqui assim, é muito mais atraente do que ela de largada com short enfiado lá. Entendeu? Sai sem calcinha. Pô, não dá, bicho, entendeu? Então as pessoas precisam começar a ter classe, elegância, entender o que é isso, sensibilidade, saber se comportar, saber falar, entendeu? Pô, português. Não, a questão correto. é, eu sou pobre, eu não tive oportunidade. Não, bicho, hoje em dia tem informação.
Você só não aprende se não quiser. Se não tiver um interesse para aprender. Porque se você sentar na frente do computador... eu mesmo. No outro dia, eu esqueci como é que fazia uma equação. Minha neta me perguntou. Regra de 3. Aí a minha neta me perguntou o vexame. Não, peraí, me dá o celular aqui. Como é que faz isso? Então, assim, tá aí, a informação tá aí, gente. Pelo amor de Deus, vamos melhorar essa humanidade. Vamos evoluir. Vamos nos tornar seres humanos melhores. Vamos construir uma sociedade melhor para os nossos filhos. E você não sabe, se você não sabe fazer, pergunta a alguém que faça, vai, cola com alguém que faça para fazer algo melhor. O exemplo é muito importante. Eu vi uma reportagem uma vez, que os cientistas estavam pesquisando numa ilha, e aí um macaco pegou uma pedra e começou a quebrar o coco. Ou seja, o uso da ferramenta. E era uma ilha no meio do Pacífico, no meio do nada. Eles ficaram impressionados. Como é que, de onde ele tirou aquela ideia? A inteligência, né, começou a quebrar o coco. Quando eles voltaram depois de um certo tempo, todo mundo estava quebrando o coco. Olha a importância do exemplo. Mas o pior de tudo, depois eles viram que em ilhas distantes, outras comunidades estavam quebrando o coco daquela maneira. Eles ficaram intrigados. Como pode isso? Porque existe, na minha opinião, o que ficou subentendido, há uma frequência vibratória do pensamento, um lugar onde tudo se encontra. O hindu chama isso de Akasa. Entendeu? A gente vem naquela teoria assim, da conspiração das pirâmides. O cara veio no meio do deserto, andando de sandália de dedo. Não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada. Mas as palavras dele chegaram até aqui. Não chegaram? Não mudou o mundo? Jesus não mudou o mundo? Que, aliás, o nome não é nem Jesus, né? Isso aí é... Aí já é... Os caras já mudaram a história toda. O que é impressionante... O que é impressionante então, assim, o exemplo é importantíssimo. Nós podemos, através do nosso comportamento, de nossas palavras, mudar o mundo. Creia. Entendeu? Então é por isso que eu converso com as forma de falar, o jeito de falar. Eu sempre falo isso. Não adianta você ficar brigando. Tem que explicar, parar, ter paciência. E falar, é assim, não adianta... Não é minha opinião. É uma isso questão aqui, de inteligência, você olhar o que está acontecendo. Entendeu? Porque nós tínhamos um mercado na mão que poderia ter dominado toda a América do Sul e ir até mais longe. Porque o Rio é uma vitrine, né? Agora viu a zona. Era uma vitrine. A cidade maravilhosa, mas... Uma vitrine. Você chegar em qualquer lugar no mundo, você dá uma Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, os caras só falavam isso. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Agora é violência. Né? Agora é violência. Os caras acabaram com tudo. Entendeu? Então, assim, é chato isso, né? Podia ser diferente. Se tivesse um comportamento adequado, se tivesse se entendido a responsabilidade do que é lidar com o público. Você tem responsabilidade. Quantos pais, quantas mães choraram os seus filhos se perderem dentro dos bairros, nas drogas? É o submundo, então, né? essas pessoas, karmicamente, são responsáveis pelos que elas fizeram. Essa destruição dessa juventude, esse emburrecimento, isso vai ter um preço. Vai, já está tendo, né? Está tendo, já tem um tempo. Me recusei a participar disso. Já tem um tempinho que já Me recusei. Eu passei dificuldade, fiquei endividado. Nego ria. Carlinhos tá fudido. Desculpa o palavrão, mas a verdade é... Aqui pode. Entendeu? Aí nego me viu na dificuldade, ninguém me estendeu a mão. Ninguém me estendeu a mão. Entendeu? É uma situação complicada de você porque ver. Porque você, sendo bem sucedido, você é um alvo a ser batido. É incrível isso, né? A pessoa, os caras olham você bem sucedido, o cara não fica feliz. Eu fico feliz com as pessoas bem sucedidas. Eu fico muito feliz. Mas as pessoas parecem que botaram um alvo em você assim, ó. Na bunda, né? Vou falar assim. Porra. Quando ele virar, eu vou... Só que existe uma lei muito mais forte do que o homem, do que tudo. E olha que eu não sou religioso, não. Mas o maior aliado do mago é o tempo. E com o tempo eu pude ver tudo se desconstruir. E vou ver essas pessoas colherem o que plantaram. Porque elas destruíram vidas. Só pensavam no dinheiro no bolso. Positivo. Já vieram conversar comigo. Pô, Carlinhos, você fica falando dessas coisas aí. Você qualquer dia pode se dar mal. E
Falou pra mim. Ih! Falei, é mesmo? Porque você... Essa foi Deixa eu tô parado lá disso. no centro do Rio, o jornalista vem falar comigo, né? Aí tá lá, Rio Parada Funk, tô parado. Só observando. Falo com um, falo com outro, aí o jornalista vem. Pelo seu caso, Machado, sou eu. Eu sou pessoa importante, todo mundo fala assim, isso aqui, eu falei, legal. Tem uma história aí. O que o senhor está achando disso? Eu falei, eu estou impressionado de ver a Prefeitura do Rio de Janeiro bancar uma festa regada ao uísque, com cheiro de maconha do caramba aqui, um monte de menor com garrafa de uísque fazendo trenzinho. A cidade do Rio de Janeiro, que é uma vitrine, e isso acontecendo ao lado da Guarda Municipal. Ah, o cara botou um jornal, né? Os caras não gostaram. Mas eu falei alguma mentira? Foi o que eu falei pro cara. Eu falei alguma mentira? Não estava acontecendo isso? Só meus olhos estão vendo? Não, eu não. Não existe isso. Então, assim, é triste a gente ver isso. E aí é triste a gente ver que as pessoas bypassam isso em nome da grana. Espero que essa garotada nova que você está dando atenção aí já dá para dar uma mudada boa. A rapaziada mais nova, mais cabeça, tem mais informação. Só lamento a pulverização que tem acontecido. Por exemplo, um programa de qualidade, uma coisa boa, ele às vezes se perde devido à quantidade de informação que é colocada. Muita coisa. Então, como existe muita coisa, a informação se dissipa, né, se perde. Então, o segredo é a insistência. Né? O Nikit, por exemplo, vocês estão fazendo um programa. Jamais desistam. Sigam em frente. Vamos junto. Entendeu? Vamos junto. Agreguem. Volta e avante. Né? Mas esse pessoal está começando a ficar ligado. Você vê que os podcasts têm crescido. As pessoas estão começando a fazer as escolhas certas. Eu nunca pensei em estar desse lado aqui. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu espero que a música melhore, que a noite melhore, que a cidade volte a ser feliz, que os DJs rebentem a boca do balão, que os remixes fiquem lindos. É meu desejo. Essa é a minha participação. É a parte boa do negócio, pô. Então é isso, gente. Acabou. Carlinho, tu é bom durar pouco, mas vamos te convidar mais vezes. Vamos ver vamos fazer um bolo doido. Próximo convite, vai estar o comentário assistir. Esse cara aí. O cara não para de falar, velho. Então, olha que o Fernandinho tá ganhando e o Flavinho. É isso, Carlinho, então vamos aqui se despedir. Agradeço, Carlos Machado, mais uma vez aí fortalecendo informação e história. Toda. E é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez. Tem um lugar para falar, né? O @Nikit das Antigas, dá uma chegada lá, tá tendo muita visualização, deu uma comentada, curtida, vai lá no YouTube. No Instagram é DJ Ness com 3 Zs. DJ Ness com 3 Z, é o Carlos Machado. Viu No Grisalho? Facebook é Carlos Machado DJ Ness, né? É só ver. Vai ter um monte de Carlos Machado, mas Grisalho tem quantos? DJ Ness. DJ Ness. Carlos Machado, Grisalho tem? Tem. Deve ter, né? Comum. Vale. Pé de cachorro. Gente, muito obrigado por mais um programa. Que venham mais histórias bacanas aqui da nossa cidade e da história da música, tá? Fique com Deus. Um abraço. Eles criaram gerações, boates lotadas, energia no ar. Remake chegou pra história contar. Eterno, é house, é vibe total. A música une, é universal. De Nikit ao mundo, o ritmo é lei. A batida que pulsa no remake. Remake, o som que não se vai. As noites que marcaram Niterói. Do grave ao remix, o beat vai rolar. É o som da memória, pode acreditar.